Estratégia para derrotar o vilão com sucesso. Eu peguei os 10 milhões que a mãe dela me deu, como indenização por término de relacionamento. Mas eu não esperava que o grande vilão fosse tão apaixonado. Desde que eu me fui, ela começou a se torturar sem se importar com nada. Todos os dias, ela flutua na beira da vida. Para manter o mundo dela de não desmoronar, eu tive que aparecer na frente dela novamente. Neste momento, havia uma mesa redonda no centro do bar. Todos estavam competindo para beber. Apenas uma pessoa, não importando se ganhar ou perder, devesse beber tudo de uma vez no copo. Zanchini rapidamente pegou a garrafa dela e bateu com força na mesa. Muvanin, você não pode beber mais. As pessoas que estavam fazendo barulho imediatamente se calaram. Muvanin inclinou a cabeça e deu uma olhada displicente para ela. Zanchini, você veio aqui tão formal. Se não está aqui para beber, há uma saída à direita, não me despeço. Depois de falar, Muvanin ia pegar o vinho. Zanchini imediatamente quebrou a garrafa de álcool. Muvanin, você quer morrer? Muvanin riu ainda mais alto, com um leve toque de embriaguez. Sim, eu sempre quis morrer. É você que não me deixa morrer. Senhorita Zan, jovem socialite. Este é o álcool que você pediu. Assim que as palavras saíram, o gerente trouxe 3 garçons. Trouxeram 3 caixas de álcool. Muvanin sorriu alegremente. Retirou o relógio de milhões do pulso. Colocou no copo vazio no centro da mesa de álcool. A cicatriz chamativa no pulso. Sob a luz fraca, ninguém percebeu. As pessoas presentes. Quem consegue beber mais do que eu? Este relógio é de vocês. Assim que as palavras foram ditas, aqueles filhos de ricos que bajulam os poderosos não conseguiram se conter. Este relógio vale o preço de um pequeno sol. E além disso, é a versão XL. De graça. Quem não ficaria emocionado? Jovem socialite de Pequim, você enlouqueceu? Você quer beber até morrer? Se torturando por um homem durante 3 anos. Melhor você morrer então. Zanchini ironizou friamente. Os olhos de Muvanin se moveram levemente. Zanchinki se aproximou. Ele puxou Zanchini para o lado. Chega, irmã. Já se passaram 3 anos. Se ela quer morrer, que morra. Uma louca. Deixa pra lá. Zanchini suspirou. Gu Xian foi encontrado? Zanchinki deu de ombros. O mundo é tão grande. Ela não consegue encontrar Muvanin. Você acha que eu consigo encontrar? Os irmãos estavam conversando juntos, olhando Muvanin que estava competindo em beber, com uma expressão de resignação. Parece que ninguém consegue controlar essa jovem socialite de Pequim. Ao mesmo tempo, do lado de fora do maior clube de entretenimento da capital, uma Rolls Royce parou de forma exuberante. Gu Xian, desde que você consiga fazer a Vanin se comportar e descansar, ir tranquilamente estudar no exterior, eu vou concordar que vocês fiquem juntos. O tom da mulher é altivo, mas transparece desespero. Eu olho pela janela do carro, erguendo a cabeça para olhar aquele edifício luxuoso à minha frente. Eu saí do carro. Inspiro fundo. Depois de ajustar minhas emoções, entrei no clube. Muvanin nasceu com uma colher de prata na boca. Uma verdadeira jovem socialite de Pequim. A família Mu tem 5 gerações de poder. A família Li tem 3 gerações de magnatas dos negócios. A união das duas famílias. Em qualquer círculo, podem fazer o que quiserem. Mas os Mu atuam de forma independente. Nunca se importaram com ela. Até que ela cresça. Então começaram a educá-la de forma confusa. Isso era uma prisão para Muvanin. Mas ela não conseguia se libertar dessa prisão. Assim, ela se tornou ainda mais rebelde, passando o dia todo imersa na vida noturna agitada e luxuosa. Até que eu apareci na vida dela. Lentamente, ela começou a ter um pouco de esperança na vida. Começou a ter objetivos. E começou a esperar pelo futuro. Mas o futuro que ela esperava, eu ocupei tudo. E nem eu nem o sistema previmos isso. Eu dentro dela. Era tão importante que a fez menosprezar a própria vida. 3 anos atrás, quando a missão terminou, Li YNG me deu 10 milhões. Para que eu terminasse com Muvanin. E nunca mais pudéssemos nos encontrar. Para cortar a obsessão de Muvanin por mim, peguei esse 10 milhões e terminei com ela. E então fui embora. Agora que voltei a este mundo, fui encontrado por Li YNG. Ela imediatamente me levou. Sem saber. Porque desde que terminei com ela, Muvanin voltou a ser aquela jovem socialite que vive de excessos, vivendo em festas e confusões. Mas o que Li YNG não consegue entender é que Muvanin realmente tentou se suicidar cortando os pulsos. O médico diagnosticou que ela sofre de uma depressão severa. Li YNG não consegue entender. Ela é uma salvadora. Não lhe falta nada. Ela, surpreendentemente, se desespere por um homem que conheceu há menos de 2 anos. Desesperada. Sem alternativas, Li YNG só pode me procurar. Mas a surpresa foi que não conseguiram encontrar nenhuma informação sobre mim. Se não fosse por acaso nos encontrarmos na rua,
Provavelmente ainda não teriam me encontrado. Li YNG já havia decidido. Contanto que Muvanin melhore, ela me mandaria embora imediatamente. Eu cheguei ao 20º andar. Assim que saí do elevador, um cheiro forte de álcool me atingiu. Senhor Gu. O gerente ficou parado ao ver quem tinha chegado. Eu já trabalhei aqui antes. O gerente me reconheceu. Ao ver aquelas pessoas sendo levadas, ele estava um pouco confuso. O gerente perguntou: "Você veio procurar a pessoa do andar de cima?" Eu assenti, e perguntei: "Ela está?" "Ela está dentro, eu te levo até ela." Eu entrei na sala privativa. Música ensurdecedora enche os ouvidos. A decoração da sala privativa era extremamente luxuosa, mas há pessoas na pista de dança. Do outro lado, a mesa de bebidas estava cheia de pessoas. As aclamações quase abafavam o som dos alto-falantes. Eu me espremi na multidão. Sob a luz fraca, a blusa de Muvanin estava molhada de bebida, mas ela não se importava nem um pouco. Depois de terminar uma garrafa, ela continuou abrindo outra. Ninguém ousou pará-la. Justo quando Muvanin estava prestes a beber outra garrafa, uma mão segurou a boca da garrafa. "Muvanin, pare de beber." Muvanin congelou. Aquela face que ela amava e odiava. O rosto que ela pensou durante 3 anos. Apareceu diante dela. Os outros também arregalaram os olhos ao ver o homem que estava diante dela. Todos ficaram com os olhos bem abertos. Este não é aquele que a deixou por 10 milhões? O ex-namorado que a abandonou? Ele realmente teve a audácia de voltar. A minha aparição causou uma confusão. Todo mundo começou a comentar agitado. A maioria das pessoas está assistindo à diversão. Justo quando todos achavam que Muvanin iria me expulsar, a próxima cena deixou todos pasmos. Muvanin largou a garrafa de bebida e puxou violentamente a minha roupa, segurando meu pescoço com uma mão. O beijo era tão intenso que quase me consumiu. Eu arregalei os olhos. Eu imaginei inúmeras vezes a cena de nosso reencontro, mas nunca pensei que seria ela quem me beijaria compulsivamente. Depois de um longo tempo, ela finalmente soltou meus lábios. Eu finalmente consegui respirar ar fresco. Mas Muvanin virou-se e beijou meu pescoço. "Muvanin." Não consegui me conter e gritei seu nome. Muvanin parecia não ouvir. Ela até achou que estava sonhando. Era a primeira vez que ela sentia um sonho tão bonito. Não apenas a sensação, mas até os sons eram estranhamente reais. Eu vi que ela ainda queria continuar. De repente fiquei um pouco nervoso. "Muvanin, você pode me soltar primeiro?" Embora ela seja uma mulher, sua força é extraordinária. Quanto mais eu lutava, mais ela apertava. Nesse momento, ZHNG Shni e ZHNG Tinky saíram do choque. Eles correram para afastar Muvanin. ZHNG Tinky não conseguiu se segurar e fez uma piada. Como Muvanin pode ser tão feroz? E ainda está doente. E ainda assim tão forte. Finalmente, com o esforço dos dois irmãos, Muvanin foi puxada para longe. Eu me libertei. Muvanin achou que eles estavam atrapalhando. Depois de se livrar com força, ela deu um passo e veio até mim novamente. Puxou meu cabelo e continuou a me beijar. Minhas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Como isso ainda está acontecendo? De repente, ZHNG Shni empurrou Muvanin e lhe deu um tapa. "Muvanin, acorde." Muvanin foi golpeada e recuou alguns passos. Ninguém ao redor teve coragem de se aproximar e intervir. Todos recuaram. Fizeram espaço para as duas. Eu vi que Muvanin estava prestes a perder o equilíbrio. Corri para apoiá-la. Naquele instante, Muvanin pareceu despertar um pouco. Mas logo o álcool paralisou novamente seu raciocínio. Ela levantou a mão e respondeu com força. A força dela era um pouco maior que a de Zanshini, especialmente depois de ficar bêbada. Sua força aumentou pelo menos o dobro. Zanshini levou um tapa forte dela. Ela mal conseguia se manter em pé. Caiu no chão. E Muvanin ainda caminhava na direção dela. Seus olhos pareciam estar cheios de raiva. Evidentemente, ela ainda queria continuar batendo. Corri para puxar Muvanin. Muvanin, acorde. Muvanin parou. Ela virou a cabeça e me olhou. Aquela expressão fria em seu olhar amoleceu instantaneamente. Ela levantou a mão e acariciou meu rosto suavemente. A sensação quente a fez recuperar um pouco da consciência. Parecia que tudo era real. Muvanin sorriu levemente. Seu longo e despenteado cabelo cobria suas sobrancelhas e olhos. ZHNG Tinky rapidamente foi ajudar ZHNG Shni a se levantar. Em seguida, começou a esvaziar o local. Pouco depois, a sala já estava vazia. Apenas nós 4 permanecemos. Assim como as bebidas espalhadas pelo chão e as garrafas quebradas. Muvanin ofegava enquanto me encarava. Uma dor ardente estava em seu estômago. Então, seu estômago parecia estar sendo apertado. Uma cólica a deixava quase sem conseguir respirar. Estava quase se indo. Mas antes de perder a consciência, ela cambaleou até ficar na minha frente. Ela me abraçou com força. Enterrou a cabeça em meu peito. Perguntou em um sussurro:
Não vamos nos separar. Na sala VIP exclusiva de Muvanin. Devido ao consumo excessivo e desenfreado de álcool por um longo tempo, isso causou hemorragia gástrica. Ela frequentemente se sentia tonta. Além disso, sua depressão era severa. E ela tinha tendências suicidas. Sua saúde estava piorando a cada dia. Mas ela sempre se recusou a receber tratamento. Se continuar assim, com certeza ela estará em perigo de vida. O médico saiu do consultório. O quarto estava em completo silêncio. Zhang Tianqi ainda conversava comigo como sempre. Xian, onde você esteve este ano? Como você voltou de repente? Foi estudar no exterior. Eu queria empreender lá. Acabei perdendo e voltei. Eu arranjei uma desculpa na hora. Embora eu tenha voltado agora. Mas antes de partir, eu também estava envolvido com Zhang Tianqi. Eu só queria dinheiro ou me relacionar com Muvanin. Agora, esses 10 milhões também se foram. Se eu disser que estou arranjando desculpas para pegar dinheiro para tratamento, então eu ainda preciso de um histórico médico. Sintomas. Isso se torna muito fácil de descobrir. Melhor dizer que perdi dinheiro empreendendo. Esse motivo ainda pode ser considerado aceitável. Eles acreditam ou não, eu também não sei. Mas a atitude deles, os irmãos, em relação a mim, realmente me surpreendeu. Zhang Tianqi deu uma risada. Agora a situação realmente não está boa. Empreender é realmente difícil. Mas eu confio em você. Se precisar de investimento, posso ser seu sócio. Eu hesitei um pouco. Eles realmente se dispuseram a ser meus amigos. A família Zhang também é uma nobreza rica. Os irmãos cresceram com Muvanin desde pequenos. A relação sempre foi boa. E eu só conheci eles na universidade, coincidindo de morar no mesmo dormitório que Zhang Tianqi. Com o tempo, a relação se mostrou boa. Deveriam estar mais do lado de Muvanin. Ao me ver, eles certamente ficariam muito bravos. Mas a atitude deles em relação a mim é tão boa, que realmente me deixou um pouco lisonjeado. Será que você terminou com Muvanin? E não quer mais ser meu amigo? Zhang Tianqi franziu levemente a testa. Ele semicerrou os olhos e puxou os lábios para um sorriso. Parece que se eu ousasse dizer que não quero, ele parece pronto para me socar a qualquer momento. Eu rapidamente disse que claro que não. Ele viu meu rosto confuso. Ele sorriu. Você está dizendo que recebeu 10 milhões como taxa de separação da mãe de Muvanin? Eu balancei a cabeça. Zhang Tianqi deu uma batidinha na manga da camisa. Disse de forma indiferente. Nós sabemos da sua situação. Também sabemos sobre os assuntos da família Mu. Na verdade, minha irmã e eu pensamos que é normal você ter pegado dinheiro e se separado dos bens da Mu. Porque eu tenho uma situação especial. Eu sou considerada uma órfã neste mundo. Alguém. Durante a faculdade, eu trabalhava para ganhar dinheiro. Zhang Tianqi sabia das minhas dificuldades. Além disso, a situação da família Mu é complicada. As diferenças de fundo entre os dois são grandes. Na verdade, é muito difícil ficarem juntos. Portanto, mesmo que você tenha pegado dinheiro e deixado a jovem socialite de Pequim, eu também acho isso normal. Eu não consigo entender a forma de pensar do Zhang Tianqi. Ele me olhou surpreso. Zhang Tian de repente perguntou. Você não investiu antes com a Vanin? Ou você emprestou dinheiro para ela investir? Eu disse, surpreso. Como você sabe disso? Zhang Tianqi deu uma olhada em Muvanin na cama do hospital. E então começou a reclamar para mim. Você não sabe o quanto a Muvanin se exibe. Eu gastei muito para tentar impressioná-la. Eu, na verdade, guardei todo aquele dinheiro. E também disse a Muvanin. Se ela realmente não quisesse ser presa pela família Mu, ela precisava se tornar forte o suficiente para quebrar essas amarras. Muvanin também disse. Não importava o que fosse. Ela faria como eu disse. Depois que ela ganhou dinheiro com o investimento, ela fez isso em meu nome. 5 milhões viraram 50 milhões. 50 milhões se transformaram em 200 milhões. Para a família Mu e a família Li, esse dinheiro não significava nada. Mas para Muvanin, esse dinheiro era sua esperança de romper as correntes. Esse dinheiro conta como se eu e a jovem socialite de Pequim estivéssemos juntos. Também é o primeiro milhão da vida da jovem socialite de Pequim. Alguns dias depois de pegar o dinheiro, ela começou a se gabar com orgulho. Ela praticamente me elogiou tanto que poderia querer se casar comigo ali mesmo. E além disso, você ainda tem 100 milhões na sua conta. Todo esse dinheiro é de vocês dois juntos. Você certamente sabe disso. Então, você realmente acabou com ela só por 10 milhões. Eu nunca acreditarei nisso. O Imperador Celestial perguntou. Foi a mãe dela que te ameaçou? Caso contrário, como você poderia ter cortado o contato comigo? Foi então que me lembrei. No início, a jovem socialite de Pequim realmente abriu uma conta em meu nome. Abriu uma conta para investir. Eu também estava ao lado dando orientações. Em menos de um mês. 5 milhões e 200 milhões. De repente, percebi. Se eu quisesse apenas dinheiro, eu já teria fugido com aqueles 200 milhões. Onde estaria para perder 10 milhões?
Naquela época, a jovem socialite de Pequim ainda falava comigo sobre casamento. Então, após completar a missão, eu rapidamente fui embora. Justamente, Li YNG me deu 10 milhões. Eu saí muito rápido. Não pensei em nada disso. Eu não sabia como explicar isso de imediato. Zhang Tianqi viu que eu queria falar e então parei. Pensou que eu estava sendo ameaçado pela mãe de Muvanin. Então, ele colocou o braço ao redor do meu ombro e disse: "Que garoto oportuno! Mas não tem problema. Desde que você ainda esteja empreendendo, eu vou te apoiar. Estou brincando. Alguém que consegue transformar 5 milhões em 2, mesmo que perca 10 milhões. Então, isso também não é nada." ZHNG Tinky já começou a sonhar com o futuro. Naquele momento, nós dois seremos bilionários. Manter algumas garotas. Eu ainda não tive tempo de voltar. Então, ouvi uma voz gélida vindo de trás. Manter. Os dois se viraram. Descobriram que Muvanin, em algum momento, já havia se sentado da cama. No final, a última palavra foi engolida à força por ZHNG Tinky. Os lábios de Muvanin estavam pálidos, mas seu olhar era frio como uma lâmina. Parece que ele vai me comer vivo. Zhang Tianqi se apressou em explicar que eu sou o amante. É que eu a sustento, aquele. Vou ver minha irmã, então não irei atrapalhá-los. Depois de dizer isso, Zhang Tianqi saiu correndo. E ainda fechou a porta ao sair. Na sala do hospital, só restamos eu e Muvanin. Muvanin olhava fixamente para mim com os olhos cobertos por seus longos cabelos. Seu rosto estava pálido. Mas ainda assim não conseguia esconder aquela beleza que era difícil de desviar o olhar. O corpo fraco deixou seus lábios pálidos exalassem uma beleza doentia. Meus sentimentos ficaram confusos sob seu olhar. Dei uma olhada no bule na mesa de cabeceira e sorri. Vou pegar um copo de água para você. Eu tinha acabado de dar um passo. Meu pulso de repente foi apertado. Muvanin puxou minha mão e a moveu para a cama. Em seguida, ela abraçou minha cintura com força e murmurou de forma confusa para eu não ir embora. Não quero ser amante. Ser amante. Eu ouço que ela ainda não acordou. Meu olhar se move levemente. Levantei a mão e acariciei seu cabelo um pouco bagunçado. Falei suavemente: "Está bem. Eu não mantenho ninguém. Apenas você." Muvanin também respondeu. Depois de ouvir isso, eu ri. Afaguei sua cabeça. Não demorou muito. O som da respiração regular veio. Eu estava sendo abraçado um pouco apertado. Queria me sentar, mas Muvanin me segurou firmemente e não me soltou. Ela ainda murmurava indecisa. Não quero terminar. Falava de forma confusa, como se estivesse sonhando. Eu, sem opções, deixei que ela continuasse a me abraçar. Não sei quanto tempo passou. Muvanin acordou. Sua mente estava em branco. Só se lembrava de que havia sonhado. Sonhou que eu havia voltado. Mas eu havia ido embora de forma tão decidida. Até mesmo o término foi dito por telefone. A técnica numerológica também é descuidada. Eu queria instantaneamente me afastar dela. Não queria dizer mais uma palavra. Ela considerou se poderia ter sido ameaçada pela mãe. Não me atrevo a vê-la. Voltei e minha mãe disse que sabia que você estava investindo. Vocês dois também ganharam um pouco. Então eu preparei especialmente 100 milhões. Se Guxia não concordar em terminar, eu vou pedir 20 milhões. E aumentar para 30 milhões. Eu originalmente planejava fazer uma batalha de longa duração com ele, para ver qual era o apetite dele. Não esperava que ele não conseguisse segurar na primeira prova. Filha, você precisa aprender a ler as pessoas. Se ele passasse no teste, eu também não me oporia a vocês. Depois, ela procurou repetidamente por provas da minha mãe me ameaçando. Ela até acessou as gravações da transação entre minha mãe e eu. No entanto, o resultado final foi: eu peguei o cheque de 10 milhões sem hesitar. Até minha mãe ficou surpresa por um momento. Mas ela ainda não se conformava. Ela queria me encontrar, mas não conseguia me encontrar de jeito nenhum. Por fim, a raiva que ela tinha de mim desde o começo se transformou em saudade. Ela sente muito a minha falta, pensando que não consegue viver sem mim. Muvanin lembrou do camarote da casa noturna na noite passada. A cena quando eu voltei. Ela deu uma risada autodepreciativa. Agora ela está tão obcecada por mim que está tendo alucinações. O cheque de 10 milhões ainda não foi trocado. Eu nem queria dizer a ela pessoalmente sobre a indenização por término de relacionamento. E como eu poderia voltar a procurá-la? A ressaca estava deixando com uma dor de cabeça insuportável. A jovem socialite de Pequim nem se deu ao trabalho de abrir os olhos. Queria apenas se virar e continuar dormindo. De repente, havia algo em seu abraço. A sensação quente a fez despertar instantaneamente. Ela abriu os olhos de repente. A pessoa em que pensei por 3 anos. Neste momento, alguém estava deitado ao seu lado, dormindo tranquilamente. A cena do box na noite passada passou rapidamente pela sua mente. Muvanin estava com uma dor de cabeça insuportável. Ela tocou meu rosto.
Eu franzi a testa e, instintivamente, bati na mão dela. Movanin ainda estava em choque. Ela apertou meu rosto novamente. Eu fiquei com raiva. Abri os olhos e a encarei. O que você está fazendo me apertando? E ela não estava sendo gentil. Movanin viu que eu estava bravo. Instintivamente, ela ficou nervosa. Eu pensei que estava sonhando. Levantei uma sobrancelha. Então, você não está se colocando em perigo? Movanin ouviu. Realmente belisquei meu rosto com força. Assustador. Eu não consegui segurar o riso. Depois de um tempo. Levantei a mão e toquei seu rosto avermelhado. Eu a acariciei suavemente. Eu segurei seu rosto. Inclinei a cabeça para a frente. Beijei seus lábios levemente, como uma libélula tocando a água. Os olhos apagados de Movanin, de repente, brilharam muito mais. Vanin. Eu sei. Eu queria primeiro admitir meu erro. Afinal, eu simplesmente fui embora naquele ano. Eu realmente não a tratei bem. Quem diria que eu não terminaria minha frase? Movanin beijou novamente. Na noite passada, aqueles fragmentos de memória embriagada começaram a voltar. Eu lembrei que aqui é um hospital. Apressadamente, empurrou-a. Talvez ela tenha acabado de acordar. Entrou no hospital novamente. Seu corpo estava um pouco fraco. Um leve empurrão a fez abrir. Lembrou que estávamos no hospital. O que você quer? Você disse que minha técnica é ruim. Movanin olhou para mim calmamente. Você ainda quer manter outras mulheres? Você aluga para manter? Memórias depois de ficar bêbado. De fato, quase tudo veio à mente. Mas estava um pouco confuso. Deveria estar muito confuso. Quando eu disse que você é ruim? Não. Quando foi que eu pensei em manter outras mulheres? Olhei para ela com expressão de confusão. Movanin franziu a testa fortemente. Ela claramente se lembrava de eu ter dito que queria manter uma mulher. Que empregada doméstica. E ainda disse que sua técnica é ruim. Então foi por causa da minha técnica? Que você quer manter outras mulheres? Movanin lembrou novamente que eu peguei 10 milhões. Sobre o término com ela. Diretamente confundido com suas memórias confusas. Ela ainda está usando meu dinheiro. Eu coloquei a mão na cabeça. O que essa garota está pensando? É tudo uma confusão. Meus lábios foram selados novamente. Movanin me mordeu como um cachorro. Isso realmente acabou. Eu queria empurrá-la. Mas Movanin segurou meus pulsos firmemente. Talvez ela tenha se lembrado que eu disse que ela era ruim. A razão foi dominada pelo instinto. Assim que ela pensou que eu iria sustentar outra mulher. Seus olhos pareciam queimar com uma chama. Movanin foi gradualmente encoberta por memórias confusas. Sua mão se enfiou no meu cinto. Meu peito quase foi massageado por ela. Minha consciência também foi levada pelo seu beijo extremamente gentil. A mão de Movanin estava presa no meu cinto, desconstruindo lentamente. As roupas no corpo também foram jogadas no chão, sem cobertura de roupas. A cintura e o abdômen se uniram. Eu de repente despertei e abri os olhos. Movanin. Meu grito fez Movanin voltar à realidade. Ela abriu os olhos e olhou para mim. As bochechas dela estavam rubras. Suas órbitas também estavam com um vermelho adorável. O olhar dela estava cheio de pânico. Ela olhou para baixo. Os cílios dela ocultavam um possessivo doentio. O entorno mergulhou em silêncio. Até o som de uma agulha caindo no chão podia ser ouvido. Minha respiração estava calma. Ao vê-la, percebi a expressão e expliquei. Eu não sou relutante. Ainda estou no hospital, você sabe. O cérebro de Movanin automaticamente entendeu a primeira parte. Só consegui entender a segunda parte. Seus olhos negros e melancólicos brilharam. Suas delicadas mãos se entrelaçaram novamente com os meus dedos. E todo o seu corpo. Nossos olhares se encontraram. Narizes se esfregando. Ela disse confusa com a voz. Então continue. Eu enfatizo que aqui é um hospital. Hospital marca registrada. Movanin deu uma olhada ao redor. Piscou. Então vamos continuar em casa. Ou você quer ir encontrar a empregada doméstica que você sustenta? Ela é mais velha ou bonita? Então você pegou aqueles 10 milhões. É só para sustentá-la. Eu realmente quero abrir a cabeça dela. Ver o que tem lá dentro. Como passou isso? Movanin, você não quer ouvir o que o Kyo está dizendo? Movanin olhou para mim, mascarando seus olhos grandes. Sorri como uma raposa, tão sedutora. Quando se sente injustiçada, é como uma coelhinha. Movanin deu um beijo em minha bochecha. Logo depois, seus lábios vermelhos colaram-se ao meu ouvido. Ela disse com uma voz quase sedutora. Contanto que você se livre daquela criada. Eu te dou dinheiro. Muito, muito dinheiro. Mas se você se atrever a usar esse dinheiro para sustentar uma mulher, eu vou cortar você e usar para fazer um ensopado. Depois de ouvir isso, fiquei paralisada, olhando para ela. Ela enlouqueceu, tão cruel. Não seria o efeito do álcool ainda não ter passado? Ou será que a doença dela já a deixou tão confusa? Eu notei as cicatrizes em seu pulso. Lembrei que ela poderia se cortar para se suicidar.
Não consegui evitar e comecei a me preocupar com a piora da sua condição. Não fiquei irritada por causa das loucuras que ela disse. Pelo contrário, comecei a me preocupar. Mas Muvanin achou que eu estava magoada. De repente descobri. Ela acabou de dizer o que estava pensando sem querer. Eu toquei sua testa. E puxei suas pálpebras. Olhei para os seus olhos. Mas não consegui ver nenhum problema. Depois de um momento de silêncio, ele disse: Quero dizer, mesmo que eu realmente quisesse te manter, eu estaria te sustentando. Você realmente é tão cruel? Os olhos de Muvanin estavam muito mais claros. Ela claramente não esperava que eu respondesse assim. Ao vê-la se acalmar, eu suspirei de alívio. Ela não está tão louca assim. Parece que a cabeça dela ainda está um pouco clara. Agora, você está deitada na cama descansando? Minha voz tem um tom suave. Com um tom de carinho, Muvanin se entregou involuntariamente. Sim, ela acenou com a cabeça. Estou satisfeito e acaricio sua cabeça. Depois de falar, eu quis me levantar da cama. Muvanin segurou minha cintura. Perguntei nervosamente para onde você está indo? Eu olhei para a cama estreita. Você acha que nós dois vamos nos dar bem? Ontem à noite, eu dormi em seus braços. Exatamente nesta cama. Muvanin disse isso com muita seriedade. Neste momento, suas memórias estão bem mais claras. Eu dei uma olhada na luz do sol filtrada pela cortina. Não é mais cedo. Você não vai? Muvanin disse que é só mandar trazer comida. Eu disse que queria sair da cama novamente. Muvanin disse nervosamente: Para onde você ainda vai? Eu vou empurrar a mesa para cá. Caso contrário, o que vamos comer? Eu a observei por um tempo. Sorrindo, acariciei seu rosto suavemente e a consolei. Muvanin me olhou profundamente. Demorou muito para soltar a mão. Ao ver isso, eu abaixei a cabeça e beijei o canto de sua boca. Um pequeno prêmio por ser obediente. Muvanin controlava o impulso de me puxar de volta e me beijar forte. Ela me observava com intensidade. Se eu nascer, eu a esquecerei. As atividades dela antes. Desde que ela tinha aulas, ou faltava ou dormia durante as aulas. À noite, ela ia cantar no clube ou marcar corridas com pessoas. Vida noturna agitada e luxuosa. Todos os dias eram passados sem fazer nada. Sem saber que dia é hoje. Mesmo que as notas dela fossem muito ruins. Os pais também não se importavam com ela. Porque as pessoas ao redor deles e os filhos fora do casamento preenchiam suas vidas. Mas, na verdade, antes disso, ela sempre se esforçou muito. Esperava obter o reconhecimento e os elogios dos pais. Mas não recebeu nada. Ela pensava que não estava fazendo o suficiente. Até que viu com seus próprios olhos. O pai recompensou a filha ilegítima por suas boas notas, dando a ela o modelo mais recente de um relógio. Ela também tem essa força. Mas tinha comprado com seu próprio dinheiro de mesada. Depois, ela quebrou a estátua. Ela também ouviu com seus próprios ouvidos. A mãe estava ao telefone com o filho ilegítimo. E elogiava baixinho seu filho, dizendo que ele era incrível. Isso era algo que ela nunca havia tido ou sentido. Naquele momento, ela pensou. Se a morte dela não os deixaria insatisfeitos. Ela também tentou isso. Tomou uma garrafa de tranquilizantes. E acabou sendo levada ao hospital pelo mordomo. Os pais do mordomo ficaram muito preocupados ao saber. E correram para o hospital ansiosos. Ela esperava ansiosamente que eles se preocupassem com ela. Mas o que recebeu foi um interrogatório, questionando-a sobre por que tomou os tranquilizantes. Então, os dois começaram a se culpar mutuamente, reclamar que o outro não cuida da criança. A mãe disse: Eu dei à família Mu uma filha. Como a família Mu não consegue cuidar bem dela? O pai disse que a filha não é sua filha biológica. Você a teve, você que cuide. Em sua briga, ela sabia que era um casamento arranjado. Era forçado pela família. Casaram-se por necessidade. E então ela nasceu. Aos olhos deles, ela era apenas a herdeira do império comercial privado da família Mu. Além disso, depois disso, ela nunca mais teria esperanças em relação ao que chamavam de laços familiares. Começou a se permitir mais. Mas, de repente, um dia, eles, de forma surpreendente, começaram a cuidar dela. Não a deixaram fazer nada. Apenas a deixaram estudar. Queriam que ela estudasse no exterior. Ela achou que aqueles dois estavam loucos. Depois, ela descobriu que eles queriam que ela se casasse com um jovem de alguma família poderosa do exterior. O termo casamento arranjado faz Muvanin sentir vontade de vomitar. Ela até começou a ter aversão às relações entre homens e mulheres. Ela não deu atenção. Continuou sua vida luxuosa e rebelde. Embora não conseguisse se livrar das amarras deles. Mas pelo menos poderia dificultar a vida de todos. Até que eu entrei na vida dela. Com um estrondo. As cortinas do quarto do hospital foram abertas por mim. Eu estava em plena luz. O que fez Muvanin sentir-se ofuscada. Direto no seu coração. Eu empurrei a mesa auxiliar para perto. Elevando-a à altura apropriada.
Muvanin estava sentada na cama. Seus olhos escuros brilhavam um pouco. Senti que estava fazendo a coisa certa. Podemos sair para comer. Eu empurrei a mesa. Está tudo bem agora. Ao terminar de falar, eu delicadamente pressionei o estômago dela. Imediatamente, Muvanin sentiu uma dor aguda no estômago. Mas ela apenas franziu a testa ligeiramente. Não foi exatamente muito educado. Eu assenti. Tudo bem. Então é só você se levantar e dar 2 passos. Muvanin saiu da cama com confiança. Quem diria que, depois de dar apenas 2 passos, só sinto tonturas e vertigens. Uma dor de estômago subiu. Era porque havia estado em pé por muito tempo. O médico disse que ela precisava ficar internada para observação. Se fosse grave, talvez precisasse de cirurgia. Eu a apoiei na cama do hospital e falei suavemente. Então, sem a autorização do médico, você não pode ir a lugar algum. Muvanin me olhou fixamente e perguntou: por que você voltou? Eu baixei os olhos por um bom tempo antes de levantá-los. Você não quer que eu volte? Muvanin segurou minha mão. E, raramente séria, disse que queria. Eu sonho com isso. Quero que você volte para me ver. Depois que você for embora, como eu vou comprar? Meu coração bateu loucamente. Isso é uma loucura. De acordo com as informações que o sistema enviou, nos últimos 3 anos, Muvanin se tornou, desde que a conheci. Aquela energia selvagem e louca em seus ossos só aumentou. Ela fumava, bebia e se aventurava de forma insana. Fazer rally, ter um acidente, escalar sem corda, mergulhar e não subir à superfície, etc. Por enquanto, ela fez muitas coisas que poderiam aumentar a taxa de mortalidade. Mas ela teve sorte. Que problema sério é esse? Até mesmo um corte no pulso foi descoberto por Zhang Xinyi, para conseguir voltar a viver. Toda vez que saio com ela, Zhang Xinyi e seu irmão sempre têm que se preocupar com problemas cardíacos. Agora eu também estou quase tendo problemas cardíacos por causa dela. Ela menciona a morte com facilidade. Dá para ver que ela sofreu muito. A frase de Muvanin também me deixou em silêncio. Ela quebrou rapidamente este impasse. Fiquei um pouco confuso sobre por que você realmente voltou. Ela sempre tem um sorriso no rosto, mas em seus olhos negros não há traço de alegria. Me dá a sensação de que se eu não voltasse por causa dela, ela poderia morrer a qualquer momento. Eu estou sentado na beirada da cama segurando os dedos dela. Ela acariciou suavemente a cicatriz em seu pulso. Eu me levantei e você prometeu. Uma pessoa pode viver bem sozinha. Muvanin olhou para a cicatriz com um olhar baixo. Então levantou os olhos e olhou para mim. Fez uma pausa. Ela disse palavra por palavra. Mas eu não conheço ninguém que possa viver bem por muito tempo. Eu percebi de repente. Talvez, há muito tempo, eu tenha percebido que ela tinha ideias tão extremas e intensas. Portanto, enquanto eu a ensinava muitas coisas, eu também a ensinava a viver bem sozinha. Eu abri a boca querendo aconselhá-la. Mas pensei que se falasse demais, poderia fazê-la ficar obcecada. E Muvanin também estava preparada psicologicamente para não ser compreendida por mim. Não importa como eu quisesse aconselhá-la. Ela sempre escutava atentamente. Apenas não iria agir. Eu não sabia o que Muvanin estava pensando. Ela rolou os olhos. Peguei sua delicada mão. Colocou a palma da mão dela em seu rosto. Perguntou, sorridente, se nós 2 juntos. Quanto tempo você acha que pode viver em paz? Muvanin achava que eram aquelas verdades universais. As chamadas conselhos. No final, eu não disse nada. Ela apenas me olhou, com um olhar um tanto distante. Minha bochecha roçou em sua palma. Em seguida, inclinei a cabeça e beijei a cicatriz em seu pulso. O toque quente fez o coração de Muvanin acelerar. Eu então olhei para ela novamente, com os olhos brilhando de alegria. Olhos sinceros e profundos, fazendo Muvanin se perder profundamente. Você ainda não falou sobre nós 2 juntos. Por quanto tempo você alugou? Muvanin recuperou sua voz. Muito tempo. Quanto tempo? Afinal, uma vida. Mas você ainda está doente agora. E se não durarmos a vida inteira? Então eu ficaria sozinha, não é? Eu vou cuidar bem da saúde. Eu vou viver bem, contanto que esteja com você. Muvanin quase automaticamente acompanhou o que eu disse. Eu curvei os lábios em um sorriso cheio de alegria enquanto a olhava. Tudo bem. Eu vou te acompanhar. Muvanin realmente escuta o que eu digo. Leva a doença a sério. Afortunadamente, a hemorragia estomacal não é grave. Tomei o remédio e perdi peso. Descansando por alguns dias, você poderá ter alta. Preste atenção na sua dieta. Basicamente, não há nada grave. Mas é que ela, no aspecto mental, e aos problemas psicológicos, ainda são bastante sérios. Ela ainda tem depressão e tendências suicidas. Isso existe desde a infância. Nos dias em que estávamos apaixonados, a condição dela melhorou nessa área. Mas a minha partida acabou agravando a condição da Muvanin. Até mesmo surgiram tendências de transtorno bipolar.
As emoções dela estão muito instáveis. Também podem ocorrer comportamentos violentos. É preciso prestar bastante atenção. Lembrou-me de ter ficado bêbada dias atrás no clube. Quase briguei com Zhang Xinqia. Embora realmente Zhang Xinqia tenha sido a primeira a agir, mas foi para me ajudar. Afinal, naquela época, Mu Vanning estava completamente bêbada. Contanto que não deixem Mu Vanning tocar em álcool. Não deve ser um problema. Quando tive alta, só Zhang Qianqi veio. Estou cheia de dúvidas. E quanto a Zhang Xinqia? Quando mencionei Zhang Xinqia, Mu Vanning apertou minha mão de repente. Achei que ela tinha algo a dizer. O que aconteceu? Mu Vanning hesitou. Nada. Zhang Qianqi também lançou um olhar. Os olhos escuros de Mu Vanning estavam cheios de aviso, para que ele não falasse bobagens. Embora eles, irmãos, conheçam Mu Vanning desde pequenos. Mas há uma certa diferença de classe social. Mesmo que o relacionamento com Mu Vanning seja um pouco diferente, posso fazer algumas piadas. Mas na verdade, ainda sinto um pouco de medo. Minha irmã foi forçada a fazer um encontro às cegas. Esqueci de qual cidade era o jovem rico. De qualquer forma, desta vez é quase um casamento arranjado. Zhang Xinqi terminou de falar. De repente, percebi que não sou mais uma criança. Mencionar essas duas palavras sobre o casamento arranjado foi um erro. Apressei-me em tampar a boca. Mu Vanning é especialmente sensível a essas palavras. Naquela época, a família Mu queria mandá-la estudar no exterior. Justamente porque a família Mu se interessou por um jovem nobre. Mandá-la para a faculdade de finanças onde o jovem estudava. Para cultivar um relacionamento. E, por fim, realizar um casamento internacional. Assim, a economia controlada pela família Mu poderia prosperar ainda mais. Mas Mu Vanning surtou. Quebrou o vaso antigo que seu pai havia comprado em um leilão. Um vaso antigo adquirido em um leilão. Então colocou os fragmentos no pulso. Se os pais dela ousassem pressioná-la, ela pode no local, atenciosamente. Porque ela já havia tomado comprimidos para dormir. Os pais dela realmente ficaram com medo. No final, ela passou a se preocupar comigo. Desde que eu saísse, Mu Vanning não teria escolha. Com certeza teria que ouvir a eles. Mal sabia que ela estava ainda mais louca. Aproveitando que não havia ninguém por perto, cortou o pulso. Se não fosse Li Yng ter avisado Zhang Xinqia para chegar a tempo, Mu Vanning provavelmente já teria ido. Assim, a partir de então, a família Mu nunca mais ousou mencionar o casamento arranjado na frente dela. Também não se importava mais com ela. Eu vi Zhang Xinqi cobrindo a boca. Curioso, perguntei a ele. Por que você está cobrindo a boca? Será que o assunto do encontro de Zhang Xinqi não pode sair? Zhang Xinqi apenas sorriu. Com o quê? Na verdade, ele tinha muitas perguntas para me fazer. Mas ele percebeu o olhar de Mu Vanning. Já tinha um tom de ameaça. Fez de conta que olhou para o relógio. Disse aos dois que eu tinha um encontro. Então não posso ficar com vocês. Fiquei surpreso que eles foram embora tão rápido. Eu realmente não consigo arranjar tempo. Eu consegui, com muito esforço, sair do encontro. Arranjei um tempo para buscá-los. Eu realmente preciso ir. Senão minha namorada, ela vai ficar desesperada esperando. Então eu vou sair primeiro. Eu sinto que ele está estranho. Mas vê-lo é por causa da namorada. Só saiu com tanta pressa. Não pensou muito. Quando era hora de dirigir, Mu Vanning sugeriu levá-lo para casa. Mas ao chegar ao lugar, eu percebi que não era o lugar onde eu costumava ir, e sim uma casa de campo extremamente isolada. Quando eu estava fazendo estágio, precisei alugar um lugar. Por acaso, vi uma unidade em um condomínio de alto padrão. O preço era ainda mais acessível do que em um condomínio normal. No começo, eu ainda pensava que fosse o Santo Filho. Nem mesmo o telefone foi tocado. Depois, Zhang Qianqi me levou pessoalmente para ver o lugar. Conversei com o corretor. Descobri que o proprietário estava com pressa para alugar. Por isso o preço é tão baixo. Eu só decidi ficar agora. Faz apenas alguns dias. O proprietário já voltou. Eu realmente não esperava que fosse a Mu Vanning. Ela disse que se sente mais à vontade. Mas os pais dela cortaram sua mesada. Ela procurou um colega de quarto a um preço baixo. Eu acreditei. E achou que se aproximar dela seria bom. Assim seria mais fácil trabalharmos juntos. Assim que isso aconteceu. Depois, eu estou estagiando em uma pequena empresa de startups nas proximidades, investigando os problemas que as empresas enfrentam no início. Indiretamente, estou ajudando Mu Vanning a adquirir conhecimentos nessa área. Afinal, assumir a empresa da família e começar do zero com recursos próprios são coisas diferentes. Há uma diferença. Eu originalmente planejava ir para uma grande empresa, para investigar o modelo de negócios, e depois, tentar fazer Mu Vanning esclarecer seus objetivos e direção. Chegou o couro. Mu Vanning de repente comprou a pequena empresa onde estou estagiando. Ela se tornou minha chefe. Não apenas forneceu o comprovante de estágio exigido pela escola, como também me promoveu e aumentou o meu salário. Eu pensei que ela era uma sortuda.
Precisa fazer um grande empreendimento. Me promover e aumentar meu salário também é um incentivo para eu cuidar bem da saúde. Sinto que a tarefa logo será cumprida. Como se tivesse tomado uma injeção de ânimo. Todos os dias, eu informo a ela os problemas da empresa e suas soluções. Mas Muvaning me viu tão diligente em pensar na empresa. Ela não estava feliz. Embora ela seja um pouco desleixada na gestão da empresa. Mas em muitos aspectos, tudo que eu mencionar, ela consegue aplicar o que aprendeu. Então, depois que ela assumiu a pequena empresa, o funcionamento foi bastante bom. Se ela puder cuidar bem da saúde, certamente poderia alcançar grandes realizações no futuro. Só que o dinheiro dela para adquirir a empresa foi fornecido pela família aqui. A verdadeira controladora da empresa ainda é a mãe de Muvaning. Muvaning sentiu que esta não era sua própria montanha, por isso que não se importa. Até que ela se embriagou e acidentalmente me beijou. Então, declarou que gosta de mim. Somente então eu percebi que ela alugou o apartamento a um preço baixo só por minha causa. A aquisição da pequena empresa também foi por minha causa. O aumento de cargo e salário ainda é por minha causa, para se aproximar de mim. Mas eu não sou inteligente. Muvaning ficou nervosa. Eu imediatamente assenti em concordância. Mas essa garota passa o dia pensando em namorar comigo. No final, ela acabou voltando. Eu inicialmente queria cuidar dela. Uma moça como ela, nascida com uma colher de prata. Provavelmente, o namoro dela duraria só 3 minutos. Quando ela se cansasse de tudo isso, eu também me poupei de encontrar uma desculpa para dizer adeus. Mas quem poderia imaginar que ela não se cansou? Pelo contrário, parecia que ela estava mais interessada. Ela grudava em mim todo dia e ainda me isentava do aluguel. Os envelopes vermelhos que ela me deu nos feriados eram algo incrível. Presentes comprados apenas de marcas de luxo. Aqueles que não sabem, ainda pensando que eu a alimentei com sopa MH. Felizmente, ela ainda me obedecia. Ela encontrou um rumo na vida. Não vivia mais como antes, cercada de excessos. Começou a planejar o futuro de maneira séria. Estudava sobre investimentos e finanças. O importante é que eu fazia parte do futuro que ela planejava. Você ainda está pensando em se casar? Não consigo entender essa operação. Eu olho para essa grande mansão à minha frente. A localização é bastante boa, mas a paisagem ao redor é incrível. Montanhas e rios verdes. Parece um resort. Eu me pergunto por que você me trouxe aqui. Muvaning abaixou os olhos. Ela sorriu suavemente e disse que esse era o apartamento que ela sempre quis para se casar. Eu fiquei surpreso na hora. Fiquei sem palavras, não sabia o que dizer. Muvaning estacionou o carro. Em seguida, ela disse que estacionou neste espaço. Tirou muitas fotos. Se você gostar, nós compramos. Para ser nossa nova casa. Justo quando eu estava prestes a te enviar as fotos, você me ligou de repente. Ao falar sobre isso, ela parou de repente. Meu coração pulou uma batida. Senti que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu pensei que você estava perguntando onde eu estava. Queria me encontrar. Mas eu pensei que você estava aqui para terminar. Muvaning falou de forma leve e despreocupada. O canto dos lábios ainda estava sorrindo. Nem sequer quer me ver. Viu que minha expressão não estava certa. Ela disse que estava tudo bem. Já virou uma confusão. Ainda bem que você só saiu por causa do dinheiro. Quanto minha mãe te deu? Eu posso te dar 100 vezes mais. Enquanto eu tiver dinheiro, eu posso te prender. Mas se for por outra mulher, então as coisas não serão tão simples. Não sei se a mulher vai querer a vida ou você. Mas sem essa mulher. Certo, querida? Muvaning segurou meu rosto com as mãos e me deu um beijo. Com um olhar ardente fixo em mim. Aqueles lindos olhos negros estavam cheios de um desejo de posse impossível de esconder. Um telefone que tocou de repente quebrou a atmosfera estranha no carro. Claro que não. Eu só tenho você. Não só não fiquei assustado, como também sorri radiante. Respondendo de forma muito natural, eu segurei a mão dela e dei um beijo no canto dos lábios dela. Vou atender um telefonema primeiro. A identificação da chamada LYNG. Muvaning tem uma boa condição física, desde que não faça loucuras. Cuidar bem da saúde. A recuperação foi bem rápida. Deve ser que LYNG sabe da situação de Muvaning. Me apressou a mandá-la estudar no exterior, de acordo com os dados do sistema. LYNG pretende que Muvaning se case com um jovem nobre do exterior. Ambos os lados já chegaram a um acordo. Arranjaram que eles estudassem na mesma escola de pós-graduação. Desde que aquele jovem nobre e Muvaning se sintam atraídos, o casamento arranjado estará feito. Naquele ano, depois que Muvaning soube, quase se suicidou cortando os pulsos. Os pais de Mu tiveram que desistir temporariamente, e depois pensar em como enviá-la para o exterior. Mas Muvaning, após a separação, assim que a controlam, ela explode. Simplesmente não obedece. Eles só podiam esperar. Esperar que ela se acalmasse. Estavam pensando em como enganá-la para ir para o exterior.
ainda não tinham agido. Ela realmente cortou os pulsos. Desde então, a família Mu não se atreveu mais a falar sobre o exterior. Mas eles não desistiram. Aquele colégio de finanças no exterior sempre reservou um lugar para ela. Li Ying começou a pensar em mim novamente, procurando por mim em todo lugar. Mas não importa quantas conexões eles usem, eu desapareci como se eu não existisse. Meu telefone estava sempre desligado. E não havia outras formas de contato. Até há pouco tempo, Li Ying acabou me encontrando logo que voltei a este mundo. Ela tinha apenas uma condição: que eu convencesse Muvanin a estudar no exterior. Eles nunca desistiram do casamento arranjado. Eu também sei que quando o projeto de Li for concluído, eles imediatamente me expulsarão. Mas meu objetivo é fazer Muvanin viver por si mesma, aproveitando os recursos das duas famílias, Li e Liu, construir meu próprio império comercial, e não ser uma marionete da família Mu. Então eu prometi a Li Ying que iria convencer Muvanin. Na verdade, é apenas uma atuação. Eu não evitei de falar com Li Ying. Falei diretamente no telefone, chamando-a de tia. Muvanin acabou de receber alta. Não podemos falar devagar? Ao lado, Muvanin ouviu e, instantaneamente ficou tensa. Li Yng estava desesperada do outro lado. Você precisa se agarrar. Após dizer isso, desligou o telefone. Eu acabei de guardar o celular. Então senti a temperatura cair drasticamente. Muvanin estava me encarando fixamente. Isso me deixou nervoso. Eu me virei para olhar para ela. Muvanin conseguiu forçar um sorriso. É minha mãe. Eu assenti. Eu tenho algo a dizer. Então, de propósito, atendi a ligação na frente dela. Era para esclarecer as coisas. Caso contrário, com a obsessão que ela tem agora, se ela descobrir que estou contatando Li Yng às escondidas, não sei o que pode acontecer. Muvanin estava segurando o volante com força. Ela estava se esforçando para se controlar. Tinha o impulso de jogar meu celular longe e cortar o contato com o exterior. Seu sorriso era mais feio que um choro. O que minha mãe pediu que você fizesse? Vamos terminar novamente? Talvez seja muito seco e oprimido. Até sua voz estava tremendo. Minha mãe pediu para você voltar. É para você me convencer a me casar no exterior. Então você recebe o dinheiro. Descarte mais uma vez. Não. Muvanin respirou fundo. De repente, sorriu. Tudo bem, se eles querem um casamento com corpos. Se você também quer me ver morrer, eu posso agir agora mesmo. Morrer nos seus braços. Ou morrer na banheira é melhor. Meu Sol X está batendo. Ela sempre me interrompe e não escuta explicações. Eu fiquei com raiva e gritei com ela. Muvanin, você pode me deixar terminar o que eu vou dizer? Muvanin me olhou, claramente irritada. Imediatamente, fechei a boca. Eu errei. Você fala, eu escuto. Minha raiva já quase passou. Pelo menos ela ainda está disposta a comunicar-se. E está disposta a ouvir minha explicação. Eu expliquei rapidamente o plano. Primeiro, vamos enrolar a Li Yng. Você se concentre em investir e empreender. Trabalhe em direção ao objetivo. Lutemos pelo nosso futuro. Os olhos de Muvanin brilharam. Nosso futuro. Isso aí, eu sorri secretamente. Estendi a mão e arrumei a franja dela. E eu continuei, se você morrer, o futuro será só eu, sozinho. Quer que eu seja uma pessoa solitária. Velho solitário. Você morreu. Se eu me tornar sua esposa, não serei apenas uma pessoa idosa e solitária? Ao ouvir a palavra esposa, os olhos de Muvanin brilharam ainda mais. Você não vai ser minha esposa? Muvanin respondeu sem hesitar. Eu estou disposto. Então, a partir de agora, não fique falando sobre a morte. Tudo bem? Ok. Verdadeiro. Vendo que ela estava tão obediente, eu acariciei seu rosto. E não hesitei em elogiar que você é a melhor. Muvanin se esforçou para se livrar das minhas palavras doces e meigas. Mas você não vale nada. Agora, o que estou dizendo não é uma conspiração com a minha mãe. É apenas para me segurar. Eu realmente pensei sobre isso. Eu não assinei um acordo com a sua mãe. Você pode se arrepender a qualquer momento. Muvanin de repente teve uma ideia brilhante. Então, assinou o acordo. Não pode se arrepender. Eu me pergunto que contrato é esse. Muvanin imediatamente mostrou um contrato vitalício. Eu tenho muito dinheiro. Desde que você assine este contrato vitalício, darei quanto você quiser. Mas eu também tenho condições. Se você ousar quebrar o contrato, eu certamente vou morrer na sua frente. Vou me tornar um espírito e ficar grudado em você. Nesta vida, nunca pense em me deixar. Depois de falar, Muvanin tirou o anel de diamante do dedo indicador. Ela puxou a minha mão e colocou o anel no dedo anelar, e o beijou com devoção. Ela olhou para cima. Seus olhos me encaravam profundamente. Os cantos dos seus lábios formaram um arco deslumbrante. Ouvindo o bebê Ma, este contrato tem uma condição. Mesmo que eu morra, não é permitido terminar.
Não é permitido divorciar. Não é permitido trair, contanto que a parte a cumpra. Então você pode obter Jack. Se houver quebra de contrato, o lado A gentilmente oferece 3 opções. Pagar uma multa exorbitante por quebra de contrato. Quanto e como compensar? A parte A decide. A parte B não pode ter objeções. Terceiro. De mãos dadas, vamos juntos para o além. Nos abraçamos e morremos juntos. Terceira opção. Se você realmente não quiser fazer um suicídio duplo, então cuide do corpo do lado A. Venerar a honrar sua alma. Até morrer de velho. Depois de ler o conteúdo do contrato, eu só sinto que essa garota está completamente louca. Mas ela tenta reprimir isso desesperadamente. Só consegue desabafar com a morte. Não disse mais nada. Assinei meu nome imediatamente. O anel de diamante da Movanin estava na minha mão. Estava pequeno demais para caber. Quando eu o tirei, a respiração de Movanin parou por um momento. Ela me encarava fixamente enquanto eu me movia. Eu peguei a mão dela e coloquei o anel no dedo dela. Estava pequeno demais para entrar. Só faltou. Da próxima vez, faça o maior para mim. Minhas palavras fizeram o coração tenso de Movanin relaxar um pouco. Ela olhou para o anel com a cabeça baixa. As linhas em cima dele foram símbolos que ela pediu para serem gravados por um mestre. Dizem que sua alma pode se anexar nele após sua morte, para encontrar as pessoas que deseja ver. Desde que o anel esteja no dedo da outra pessoa, não pode ser tirado. A alma ficará presa a outra para sempre. Antes, ela nunca acreditou nessas coisas sobrenaturais. Mas a minha partida, e o pânico de não conseguir me encontrar, deixá-la descansar, já que decidiu morrer. Melhor arriscar. Quem sabe a obsessão possa fazer o espírito existir. Quando os irmãos Zanchini souberam, dizem que ela é louca. Ela se virou para me olhar. E ele, será que pensa assim também? Então esse anel é tão importante. Eu sorri. Então eu tenho que cuidar bem dele. Falando e colocando o anel de volta em sua mão. Ficou perfeito no meu dedo mindinho. Eu mostrei para ela. Assim não vou perdê-lo. O anel no meu dedo brilhava com um brilho prateado, deslumbrante e encantador. Mais tarde, nossas almas poderão se entrelaçar para sempre. Muva olhou para mim colocando o anel. Meu coração disparou de tanta emoção. Ela acreditava profundamente nas palavras da alta sacerdotisa. Este é o único jeito de ela permanecer ao meu lado. E também era a última obsessão dela. Com minha companhia e orientação, Muvankin foi gradualmente se normalizando. Continuou a investir e fundar uma empresa. Zhang Tianqi soube disso. Queria investir na primeira oportunidade. Eu não entendo muito. A família Zhang é uma porta. Gastar dinheiro com Zhang Tianji, equivalente ao salário de algumas pessoas comuns por vários anos. Ele não deve faltar dinheiro. Cabine VIP do bar. Zhang Tianqi lançou um olhar para Movanin jogando dados. Eu disse baixinho ao seu ouvido. Você não entende. Famílias como a nossa. No final, todos acabam em um casamento arranjado por interesses comerciais. Minha irmã estragou o encontro arranjado da última vez. Eles não se casaram mais. O dinheiro do bolso dela acabou. Ultimamente, meu pai está procurando um par para um casamento arranjado para mim. Eu preciso me preparar cedo. Caso contrário, nenhum amante eu poderei sustentar. Além de sustentar amantes. Zhang Tianqi não ficou surpreso com meu choque. Eu sou muito principiante. Assim só quando estou solteira. Se realmente for um casamento arranjado, com certeza não virá. Portanto, só falamos de dinheiro e não de sentimentos. O que mais me incomoda são aqueles que brincam separadamente. Especialmente aqueles que têm filhos e ainda se envolvem em confusões. Se as crianças forem ligadas emocionalmente, isso é muito trágico. Ao ouvir, eu mostrei compreensão. Com certeza, Zhang Tianqi quase disse abertamente. Tenho medo que meus filhos se tornem como Movanin. É extremo demais e muito perigoso. Ser amado por alguém como Movanin. Se eu pudesse corresponder ao amor dela, que é quase sufocante, isso definitivamente seria muito feliz. Mas se eu não conseguir aceitar, então será um abismo sem fim. ZHNG Tinky olhou para o anel de diamante no meu polegar e perguntou. Xian, você sabe de onde vem este anel? Eu assenti. Foi você quem colocou? Sim. Tem algum problema? ZHNG Tinky hesitou várias vezes, mas ele decidiu me contar. Xian, você não acredita nessas coisas, certo? Estou te dizendo. O especialista que Movanin consultou é especialmente eficaz. E os símbolos neste anel são semelhantes àqueles que foram amaldiçoados. As palavras que vieram a seguir foram cobertas pelo som repentino da música. Eu só ouvi a primeira parte. Eu acredito. Isso é a prova de que ela me ama. Usá-lo é também responder a ela. Mas eu não ouvi o que você disse depois. Zhang Tian quer falar. Ele levantou a cabeça e se deparou com o olhar de aviso de Movanin. No final, ele engoliu as palavras que queria dizer. Então sorriu e disse que não era nada. Xian, você ainda vai deixá-la? Ele não me perguntou se eu amo Movanin. Porque entende.
Para Muvanin de agora, amar ou não amar não é importante. O importante é se vou deixá-la. Eu digo que não. Zhang Tianqi hesitou e disse. Mas por parte da tia. Eu entendo suas preocupações. Eu contei a ele sobre o plano de adiar Dali YMG. No final, o avisei. Diga à sua irmã. Zhang Tianqi claramente ficou surpreso. Por quê? Eu pensei por um momento. Se a mãe de Muvanin souber disso agora. Eu fiz isso de propósito. Eu temo que isso trará problemas. Em meio ao som ensurdecedor da música, o coração de Zhang Tianqi perdeu uma batida. Do outro lado, o copo de dados de Muvanin se abriu. Os filhos de ricos que estavam jogando suspiraram e começaram a tirar dinheiro. Zhang Tianqi só pode tirar o relógio. Recentemente, meu pai bloqueou meu cartão. Você sabe. Muvanin dá uma leve tapinha nas costas da mão dela. Pegou o relógio de luxo avaliado em milhões. Disse de maneira casual. Coisas de gente pobre. Desde que você não fale bobagens na frente da minha mãe. Zhang Tianqi ficou tensa. Esforçou-se para manter o sorriso. O que você quer dizer? O sentido literal. Muvanin também sorriu. Mas seu olhar era assustadoramente frio. Muvanin sempre soube desde pequena. Os irmãos Zhang e outras pessoas em grupo. Todos se aproximam dela para se aproximar da família Mu. Mas Zhang Xin é mais clara sobre isso do que os outros. Nunca fofoca pelas costas. E não teme seu caráter instável. Para ser exato, a família Zhang está muito interessada em se conectar com a família Mu. Eles precisam fingir ser amigáveis. Zhang Tianqi, por outro lado, tem medo dela. Ele tem pouco contato com ela. Se tivesse escolha, ele com certeza não gostaria de conhecê-la. Uma pessoa que, quando criança, ajudou um colega a entregar uma carta de amor para Muvanin. Quando Muvanin a descobriu, ela rasgou o bilhete na hora. Ela ainda ameaçou que também cuidaria dele. Acabou com o ZHNG Tianqi. ZHNG Shin pensou que ela estava intimidando o ZHNG Tianqi. Por isso, teve uma briga com Mu. Entender o que aconteceu. ZHNG Shkia pediu desculpas a ela. Depois disso, nenhum garoto teve coragem de escrever cartas de amor para Muvanin. Isso poupou muita dor de cabeça para ela. Mais tarde, elas se tornaram boas amigas por causa disso. Pelo menos, ZHNG Shin não agiria como os outros. Sem limites, tentando agradá-la. A família ZHNG se associou à família Mu. E ainda se juntou à grande família Li. Pode-se considerar que se firmou em Jingtu. O negócio só crescia. Mu WN também estava ciente. Desde o primeiro olhar, já tinha colocado os olhos em mim. Não é só ela. Aquela garota, Zhang Xin. Os olhos também estão fixos. Se não fosse por ela usar truques e armadilhas, fazendo com que todos que queriam se aproximar de mim fugissem, com medo de nem ter a chance de competir. Entre as pessoas ameaçadas, Zhang Xin é a primeira da fila. Para manter a aparência de uma amizade superficial, Muvanin continua a agir como se não soubesse. Zhang Xin se tornou amiga dela por interesse familiar. Essa é a verdadeira razão pela qual ela se tornou amiga dela. Mas para me obter, ela não está interessada em competição justa. Não só quer conquistar, mas também quer eliminar os outros pretendentes e acabar com todos eles. Por isso, ela simplesmente rompeu a amizade e avisou diretamente Zhang Xin que se ousasse se aproximar de mim, ou se mostrasse qualquer afeto, ou se deixasse sua mãe saber da minha existência, ela poderia facilmente fazer a família Mu cortar relações com a família Zhang, já que Zhang Xin poderia se humilhar por sua família e suportar desonras para ser amiga dela. Naturalmente, também poderia pensar em me abandonar por sua família. Como era de se esperar, Zhang Xin se afastou, e as duas continuaram a manter a aparência de amizade, enquanto os negócios entre as duas famílias continuavam normalmente. Mas Muvanin sabia disso melhor do que ninguém. Até hoje, Zhang Xin ainda está secretamente avisando a mãe dela. Muvanin sorriu friamente. O relógio que Zhang Xin deu, que ela usou de propósito no pulso. Muvanin olhou para o relógio e disse casualmente: "Você me salvou uma vez. Embora tenha sido minha mãe quem avisou, mas realmente me salvou. Pode-se considerar que é meu grande benfeitor. Então, sobre você ter avisado minha mãe antes, eu posso não me importar." Após uma pausa, a voz dela de repente ficou fria. "Mas não haverá uma próxima vez. E cuida da boca do seu irmão. Não fale bobagens na frente de Xian. Não quero que ele fique sem nenhum amigo." Zhang Xin estava com uma expressão extremamente feia. Sob a luz fraca, ainda era possível ver seu impulso de refutar. Mas Muvanin estava certa. Naquele ano, Li YNG a mandou vigiar Muvanin. Ela realmente revelou a minha existência. Muvanin realmente se esforçou para se aproximar de mim. Não apenas comprou um apartamento ao lado do meu, especialmente os homens que aparecem ao seu redor. Os pais da família Mu já não se preocupavam com a educação de Muvanin. E, ao se formarem na universidade, mudaram de ideia.
e queriam impor uma disciplina rigorosa a ela. Mas quanto mais tentavam controlar, mais rebelde ela se tornava. Depois, Li Ying fez com que Zhang Xinyi fosse seu informante, pedindo que informasse sobre os movimentos de Mu Wanning a qualquer momento, principalmente o homem ao lado dela, e deveria informar imediatamente. Em teoria, como amiga, ela não deveria agir assim. Mas Zhang Xinyi também tinha seus próprios interesses. Depois que Li Ying soube da minha existência, ela inicialmente quis me mandar embora imediatamente. Mas, para sua surpresa, Mu Wanning se tornou mais séria. Realmente demorou muito. Li Ying poderia vir atrás de mim para causar problemas. No período que se seguiu à minha partida, Mu Wanning é evasivo o dia todo, e não permitia que ninguém a seguisse. Assim, Li Ying teve que enviar outro paparazzo, espionando-a secretamente. Mais tarde, quando Mu Wanning cortou os pulsos, foi ela quem a encontrou com base na localização. Viu a banheira cheia de sangue. Ao redor estavam as coisas que eu havia enviado. Cada uma havia sido esfaqueada. Aquela cena, só de pensar, já me dá calafrios. Desde que ZHNG Shkia testemunhou a cena diante dela, sua percepção sobre Mu Wanning foi completamente renovada. Na sua mente, restou apenas um pensamento. Ela é, sem dúvida, uma bela louca. Quando Mu Wanning viu ZHNG Shini vindo para salvá-la, seu rosto não demonstrava surpresa alguma. Ela já havia percebido que ZHNG Shini a estava seguindo nas sombras. Ela simplesmente não podia morrer. Ela ouviu todas aquelas conversas, incluindo as conversas íntimas entre os irmãos. Na verdade, foi ZHNG Shkia quem contou à mãe dela. Mas agora isso não importava mais. O crucial era não haver uma próxima vez. Mu Wanning tirou o relógio do pulso e o jogou de volta. Este relógio é tão feio que não combina com a senhorita. Anote a aposta que você me deve. Zhang Xinyi ficou sem palavras. Não consegui encontrar uma razão para rebater. Nesse momento, dois modelos masculinos se aproximaram. Segurando copos de bebida, eles se aproximaram para conversar. Vamos tomar um drink? Mu Wanning rejeitou diretamente com uma expressão fria. O jovem rico ao lado ficou preocupado com a situação constrangedora. Ele rapidamente se levantou para tentar aliviar a situação. Ele queria levar os modelos para brincar em outro lugar. Não esperava que eles não quisessem ir embora. Eles estavam olhando diretamente para as duas. O modelo masculino disse: Oi, senhorita. Vocês estão jogando dados? Leve-nos junto. Os jovens ricos se calaram ao ver a cena. Eles estavam esperando para ver Mu Wanning perder a calma. Zhang Xinyi estava desinteressado em responder, mas Mu Wanning se comportou de forma estranha. Ela, em vez disso, sentou-se ao meu lado. Ela me abraçou e reclamou: Olha, meu marido, essas pessoas não só são surdas, como ainda insistem que eu beba. Tenho medo de que tenham colocado algo na bebida. Se não, como ela é tão difícil? Com certeza não tem boas intenções. Os dois modelos tiveram suas expressões instantaneamente arruinadas. É realmente uma pena estragar esse rosto bonito. Eles nem sequer olharam para um deles. Um dos modelos estava tão irritado que apertou o copo. E não ousa realmente surtar. Eles já sabiam há muito tempo as identidades dos dois, mas não esperavam que Mu Wanning fosse tão complicada. O outro, mais esperto, rapidamente levou seu companheiro embora. ZHNG Tinky olhava como se estivesse vendo um alienígena. Mu Wanning agora subiu de nível. Ela não xinga mais as pessoas. E ainda aprendeu a ser sarcástica. Mu Wanning deu a ele um olhar rápido. Isso fez ZHNG Tinky sair correndo de medo. Na cabine, só restamos nós dois. Eu estendi meu copo. Esta taça é absolutamente pura. Esposa, experimente. Essa palavra, esposa, fez seu coração acelerar. Os olhos de Mu Wanning brilharam instantaneamente. Com uma voz delicada, ela me ofereceu. Eu entreguei como ela desejou, bem perto dos lábios dela. Ela terminou a pergunta de uma vez e de repente me beijou. Ela colocou o vinho na minha boca. Nós ficamos entrelaçados por um bom tempo antes de nos soltarmos, sussurrando no meu ouvido, mesmo que seja veneno. Desde que você me alimente, eu aceito tudo com prazer. Mas você precisa estar comigo. Tudo bem, eu respondi suavemente. Mu Wanning brincava com meus dedos. E seduzindo, disse que ainda havia. Se houvesse uma mulher selvagem, se fosse. Você precisa vir me encontrar imediatamente. Aqueles pós e maquiagem são bons. Exceto por mim. Eu fui feito de rir. Massageando seu rosto, eu disse que sim, sim. Meu tesouro é o melhor. Mu Wanning segurou minha mão. Brincando com o anel de diamante, perguntou casualmente. O que Zhang Tiandi te disse? Eu não me preparei e contei tudo. Principalmente conversamos sobre o anel. Quem faz os símbolos é especialmente eficaz. Mu Wanning permaneceu em silêncio. De repente, ela beijou o dorso da minha mão. Então está bom. O alto funcionário disse que usar este anel representa uma promessa. Se ousar trair, certamente sofrerá consequências irreparáveis. Mesmo após a morte, as almas devem estar sempre entrelaçadas.
2 semanas depois, na luxuosa mansão, dois corpos se entrelaçam. Ela desejaria se afundar para sempre, mas foi interrompida por uma ligação. Eu quero atender o telefone, mas Mulvaney não permitiu. Ela sussurrou de forma carinhosa em meu ouvido. Não se preocupe com isso, vamos continuar. Eu de repente recuperei a lucidez. Nós concordamos que esta seria a última vez. Se não, terei que morrer na cama. Mulvaney estava com o rosto ruborizado. Este pêssego maduro é ainda mais tentador. Você sempre faz isso. Eu peguei o celular e a avisei. Primeiro atendo o telefone. Ela estava relutante em me deixar. Por fim, isso se transformou em um beijo. Eu tampei o microfone e atendi. Do outro lado da linha, a pessoa estava impaciente. Você conseguiu convencê-la a ir para o exterior? Eu fiz uma cara inocente. Se eu a mencionasse, ela ficaria brava e pegaria uma faca. Não se pode apressar isso. Ao ouvir isso, Mulvaney esfregou o rosto em meu peito. Você me mordeu de novo. Quando eu já fui feroz. Isso é pura calúnia. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Por fim, fui informado que haverá um banquete em uma semana. É obrigatório participar. Depois de desligar, Mulvaney me cercou novamente. Eu segurei sua mão que estava se debatendo. Haverá um evento social em uma semana. Ela agarrou meu pulso. Não pode? Eu pensei um pouco. É apenas uma interação social normal. Podemos conhecer alguns magnatas do mundo dos negócios. Nesses 15 dias, nosso patrimônio cresceu loucamente na bolsa de valores. De um pequeno objetivo se tornou 10. Em seguida, abrimos uma empresa de investimentos. Mas para se afastar da família Mu, isso é longe de ser suficiente. Lee YNG aparentemente concordou conosco. Na verdade, ela está restringindo seus gastos. Ela acha que se não tiver dinheiro, voltará para casa como uma boa menina. Mas mesmo que Lee YNG realmente corte a fonte de renda de Mulvaney, qual é o problema? Mesmo que a família Mu seja poderosa, não poderia controlar todo o mercado de ações. E muito menos controlar aquelas empresas que já estavam descontentes com o confucionismo. Mulvaney definitivamente é um investimento. Tudo o que ela aprendeu está gravado na cabeça dela. Mesmo após 10 ou 8 anos, ela não esquecerá. Ela tem total capacidade de se reerguer, e até alcançar um pico ainda mais alto. Esperando a reação de Li Ying 3, ela já havia acumulado capital suficiente para se afastar lentamente do controle da família Mu. Esta ligação de Li YNG é apenas para me testar. Se estou obedientemente agindo como seu agente, é óbvio que eu de jeito nenhum planejei convencer Mulvaney. Se não fosse por estar sem saída, ela definitivamente não teria voltado a me procurar. Mas não posso deixar de dizer. Só eu consigo curar Mulvaney. Na sala privada do hotel de luxo, ZHNG Shni está sentada em frente a Li YNG. Você diz que eles abriram uma empresa e ainda roubaram nosso parceiro de negócios. Li YNG realmente está preocupada desta vez. A antiga Mulvaney, não importa o quão agitada fosse, a veia econômica sempre esteve nas mãos da família Mu. O testamento do velho Mu está muito claro. Todos os bens são herdados por Mulvaney. É só para proteção antiestática. Os bens de Mu ZHNGX e outros filhos ilegítimos. Herança. A menos que Mulvaney se case antes. Mas para Mulvaney herdar, também há condições. Ou se casar com alguém de boa família. Ou se casar com alguém extremamente capaz que possa ajudar. Assim como os requisitos que o velho tinha para Mu ZHNGX. Li YNG queria originalmente que eu participasse do teste deixado pelo velho. Mas eu peguei 10 milhões e fui embora. Agora, mesmo que eu volte, em vez de gastar tempo e esforço em um teste, é melhor encontrar um casamento arranjado com uma família rica, que é mais prático. Li YNG definitivamente não quer fazer tudo em vão. Ela precisa pensar no futuro de seu filho. O que Mulvaney e elas estão aprontando ultimamente? Zhang Xinyi balançou a cabeça. Muitas coisas já não me contam mais. Li Ying a encarou friamente por um longo tempo. O banquete de uma semana depois. Vocês precisam encontrar uma maneira de separar Mulvaney e Gu Xian. Mu Zongsu vai levar Gu Xian. Vocês precisam segurar a Mulvaney. Zhang Xinyi franziu a testa. Você sabe. Ninguém consegue parar a Mulvaney. Quando ela enlouquece, preparem sedativos e segurança. Li Ying estava impassível. Se ao menos pudéssemos convencê-la a aceitar o noivado. Então, nada disso será necessário. Zhang Xinyi de repente fez a pergunta que tinha há anos. Irmão mais velho. A Mulvaney é realmente sua filha biológica? O olhar de Li Ying ficou repentinamente frio. Aquela expressão era idêntica à da Mulvaney. Zhang Xinyi sabiamente se calou. Eu farei o meu melhor. Que Li YNG não fala mais. Ela se levantou e saiu. A mesa cheia de pratos estava um pouco agitada. Quando a pessoa saiu, Li YNG estava com a cabeça cheia das perguntas de ZHNG Shni. Mulvaney, claro, é sua filha biológica.
É a filha que teve com MuzHNGX. MuzHNGX sempre teve um amor platônico em seu coração. Infelizmente, a família dessa pessoa não é digna. Não consegue nem chamar a atenção do velho Lee. Ele não ousa protestar. Só pode manter a pessoa fora às escondidas. Sem alternativa, casou-se com ela. Da mesma forma, ela também tem seu próprio amor. Ela sabe que aos olhos da família Lee, para eles, ela é apenas uma pessoa usada para alianças. Ela também tentou resistir. Chegou a pensar em fugir com seu amante. Mesmo que cortassem sua mesada, ela nunca se rebaixaria. Ela acreditava ingenuamente que bastava ter um filho, para que os pais desistissem de forçá-la a uma aliança. No final, foi levada de volta para a casa dos Lee, forçada a se casar com MuzHNGX. Na noite de núpcias, MuzHNGX disse a ela de forma fria, que se casou com ela apenas para cumprir a tarefa do velho senhor, deixar um herdeiro para a família Mu. Após o banquete, MuzHNGX não se importou nem um pouco com seus sentimentos. Aquela noite foi fria como se fosse apenas uma tarefa a ser cumprida. Fez com que ela se sentisse tão enjoada que queria vomitar. Mais tarde, realmente não conseguiu suportar. Ela exigiu o divórcio. Quebrou tudo em casa. Chegou até a ameaçar se matar. Mas ninguém se importava com a sua vida ou morte. Os interesses das famílias Mu e Lee estavam entrelaçados. O divórcio era impossível, a não ser que ela morresse. E a pessoa que ela mais amava estava a caminho de fugir com ela e a criança. Foi forçado pelos membros da família Lee a ter um acidente fatal. Felizmente, a criança apareceu. Parecia muito com o seu amado. Essa era também a única esperança que ela tinha para viver. A família Lee tinha certeza disso. Sabia que com essa criança, ela definitivamente não se atreveria a realmente se matar. Depois de dar à luz a Muvanin, embora seja uma garota, o velho Mu acredita que Muvanin é a herdeira da família Mu. Tem tudo o que deseja. Muvanin se parece em 7 ou 8 partes com MuzHNGX. Sempre que a vê, lembrar-se daquela noitada de casamento horrível. Ela não consegue lidar com a Muvanin, visto que Muvanin tem tudo, enquanto seu primeiro filho morreu em terras estranhas sem sequer conhecer o pai. Nem a família Lee reconhece essa criança ilegítima. Ela só pode dar todo o amor para compensar essa criança. Quando ZHNG Shni decidiu sair do restaurante, Zhang Tianqi correu para cumprimentá-lo. O que a senhora Jia disse? Depois de ouvir o que foi dito, ele arregalou os olhos. É tranquilizante também sequestrar pessoas. Isso realmente é uma mãe. Nossos pais são melhores. O máximo que podem fazer é cortar a mesada. Ainda bem que eu guardei um dinheiro secreto. A empresa do Xian está se levantando. Vendo Zhang Xinyi em silêncio, ele estava tão ansioso que começou a pular. Irmã, você não vai aceitar, vai? Eu definitivamente não vou fazer essa coisa imoral. Na verdade, eu não queria me envolver com Muvanin. Agora, os dois finalmente estão juntos. Além disso, Xian já sabia há muito tempo sobre você ser informante da senhora Mu. Essa frase finalmente fez Zhang Xinyi levantar a cabeça. Zhang Tian acenou com a cabeça. Naquela festa do bar, ele me pediu especificamente para não contar a ninguém. Então os irmãos sempre acharam que Li Ying me mandou embora. Eles também têm uma parte da responsabilidade. Portanto, eles sabem bem. Eu não saí por causa de ganância, mas sim porque fui forçada. Zhang Xinyi balançou a cabeça com um sorriso triste. Então eu devo parecer muito má aos olhos dele. Ela ficou pensando. Se eu pudesse abandonar Muvanin por dinheiro, será que também não ficaria com ela por dinheiro? Mesmo que ela não aponte. Eu e a Muvanin também não temos chance. Mas ela é diferente da Muvanin. Desde que faça uma cena com a família, ela ainda pode se casar comigo. Mas a realidade é, depois que terminei com a Muvanin, não consigo nem ver o rosto dela. Não conseguimos nem trocar uma palavra. Zhang Tianqi rapidamente tentou consolar. A irmã não fará isso. Xian parecia completamente despreocupado com isso. Ele também está nos levando para iniciar um negócio juntos. Ele tem uma mente muito aberta. A partir da ação, eu te culpo. Zhang Xinyi e Zhang Xinzh, após ouvirem, sentiram como se o coração tivesse sido perfurado com força. A data do banquete está se aproximando. Embora a empresa esteja ganhando bastante, ainda está longe do objetivo. A família Mu está saboteando isso. Não conseguiram nem o certificado de casamento. A Muvanin estava visivelmente ansiosa, especialmente durante a entrevista. Ao ver estudantes universitários jovens, aquele olhar parecia querer despedaçar alguém. Somente com o seguro de saúde, já fizemos várias corridas. Mas pensando bem, não consigo suportar essa pressão. Como vou lidar com clientes difíceis no futuro? Toda vez que vejo algumas universitárias atraentes, esta noite vou sofrer as consequências. Vou ser agoniado até o amanhecer. Depois, WG não saiu de casa. Ficou o dia todo enfiada na mansão. Mas assim não dá. O médico disse que ela tem transtorno bipolar.
Preciso pensar em maneiras de aliviar isso. Eu segurei o rosto dela e sugeri: vamos sair para um encontro. Muvaning não disse nada. Ela enterrou o rosto em meu abraço e suspirou. Não sair de casa. Odeio o jeito que aquelas garotas novas olham para você. Especialmente as jovens e bonitas. Vendo que ela não concordou. Só posso mudar minha estratégia. Mas eu quero sair para me divertir. Você pode me acompanhar? Muvaning imediatamente se rendeu. Tá bom, eu vou fazer o que você diz. Neste momento, meu estômago roncou 2 vezes. Estou com fome. Ela olhou para mim com seus grandes olhos Kaslan. Marido, espere pacientemente. Eu vou fazer comida para você. Vamos partir depois de comer bem. Sim, a melhor esposa é a que cuida. Essa forma de tratamento deixou Muvanin ainda mais relutante. Novamente insistindo para um beijo. Eu sorri e a empurrei com um olhar sorridente. Só então ela foi alegre fazer a comida. Eu planejo estabelecer um limite primeiro. Eu realmente queria chamá-la para vir junto. Mas pensando bem, é melhor deixar assim. O quarto principal foi danificado. Lembrando que no final do segundo andar há um banheiro. Eu também nunca fui. Eu saí do quarto segurando uma toalha e roupas limpas. Muvanin estava na cozinha aberta do andar de baixo. Ela de repente percebeu que eu estava indo em direção ao banheiro no final do corredor do segundo andar. Instantaneamente, ela ficou sem fôlego e entrou em pânico. Ela gritou alto para mim. Xian! Eu parei e olhei para baixo. Ponto que foi? Muvanin rapidamente ajustou seu estado e se acalmou. Ela me perguntou o que eu estava fazendo. Tomar banho. A suíte principal foi arrombada. Em seguida, sem esperar que ela respondesse, eu abri a porta. Não dei a ela tempo para me parar. Depois de abrir a porta, a cena que estava diante de mim imediatamente fez meu sangue congelar. A banheira estava cheia de manchas de sangue seco, de um vermelho escuro. O chão estava coberto de bonecos rasgados. Todos eram presentes que trocamos anos atrás. No espaço fechado, eu ainda conseguia sentir um leve cheiro de sangue. Eu ainda estava em choque. De repente, tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Muvanin me abraçou firmemente por trás. Uma mão cobria meus olhos. A voz tremendo. Não, não olhe. Sem medo de olhar. Ela deve ter pensado em me trazer aqui para eu ver. Como ela morreria sem mim? Se isso acontecer, ela continuaria a completar este ritual de morte inacabado. A experiência é intensa. A interrupção do ritual representa que o destino ainda não se cumpriu. Ela também não estava destinada a morrer. Mas se no final ainda houver destino, o ritual de morte que pode ser interrompido a qualquer momento pode continuar, desde que mantenha o local como está. Mas eu voltei. Assinei um contrato vitalício. Ela nunca mais voltou aqui. A felicidade chegou muito de repente. Deixe-a esquecer isso. Eu posso sentir que ela está tremendo, com medo que eu ficasse e fugisse, sair e desaparecer de vez. Eu puxei suavemente a mão dela que estava vendada. Virei-me e a abracei. A voz dela estava trêmula, mas ela ainda tentava se manter calma. Com uma voz suave, ela me disse: Xian, vamos lavar lá embaixo. Depois de jantar, vamos nos encontrar, tudo bem? Ela queria me levar embora. Mas eu hesitei. Apenas a observei com dor no coração. E essa jovem que carece tanto de amor? A família de origem moldou suas extremidades. Minha partida a deixou ainda mais enlouquecida. Eu não entendo. Vale a pena fazer isso por mim? Vanin viu que eu não ia embora. De repente, sorriu aliviada. Acariciando meu rosto, ela disse: Desde que você fique, eu prometo que não serei mais boba. Este banheiro está quebrado. Podemos comprar novos brinquedos. Se não gostamos dessa casa, trocaremos. Tanto faz onde. Desde que não me deixe para trás. Eu de repente sorri radiante. Que bom! Sem medo, sem questionamentos. Somente sorrisos calorosos. Como o sol iluminando sua escuridão. Estendi a mão e acariciei suavemente. Seus fios bagunçados caíam sobre a testa. Sussurros suaves, enquanto você está ao meu lado. Em todos os lugares, está o desejo do meu coração. Muvanin de repente pulou nos meus braços. Sua testa se enterrou profundamente em meu pescoço. Como um bêbado ao sentir o cheiro de álcool, ficou embriagado. Naquela noite do banquete, Muvanin estava vestida com um elegante vestido de gala. Uma princesa saída de um conto de fadas não é nada comparável. Eu estava vestido de terno e com a gravata bem colocada. Entramos no salão, com um Muvanin impecável ao meu lado. Num instante, nos tornamos o centro das atenções. Aquele homem ao lado da senhorita Mu. Não é aquele cara que terminou por causa de dinheiro? Sim, é ele. Parece que se chama Gu Xian. Na última vez, foi um encontro organizado pelo Zhang Shao. A senhorita Mu já o trouxe antes. Ouvi dizer que trabalhou em um clube de negócios em Kyoto. Foi lá que ele se aproximou da Mu Vanning e das outras. Não vá falar besteira. Ele é amigo do Zhang Shao. Além disso, tem o apoio da senhorita Mu e do Zhang Shao. Quem se atreveria a tocá-lo?
Ouvindo o gerente, ele é bem rebelde no trabalho. Jovem mestre de qual família? Ele já foi bem machucado na cabeça. Se me perguntarem, isso é parte do plano dele para seduzir a Mulvaney. Ele está jogando o jogo do deixar querer. Alguns filhos de ricos estão cochichando. Uma voz fria soou de repente atrás deles. Viraram-se para ver quem era. Instantaneamente, forçaram um sorriso falso. Olá, senhorita Zhan e senhor Zhan. Zhan Tianqi cruzou os braços e os encarou com desprezo. O Xian precisa realmente usar artimanhas? Só com aquele rosto, ele já atrai a atenção. As garotas não conseguem deixar de olhar. É só uma questão de capital. Tramando esse tipo de truque. Não me deixe ouvir vocês fofocando novamente. As consequências vocês entendem. Algumas pessoas com o rosto pálido, mas forçando um sorriso. Embora haja um pouco de dinheiro em casa. Mas comparado à família Zhan, está bem longe. Muito menos em comparação com as famílias Mu e Li. Esta festa foi apenas o suficiente para o padrão. Quem se atreveria a ofender essas duas? Só posso concordar e arranjar uma desculpa para sair. Mesmo que você diga isso, eles não ouvirão. Zhan Xin aproveitou para intervir. Zhan Tianqi não se importava. Desde que eu ouça, está bom. Nesse momento, um garçom acidentalmente sujou minha roupa. Ele ficou tão nervoso que começou a pedir desculpas. Depois de acalmá-lo, me preparei para ir ao vestiário trocar de roupa. Tirei o terno e estava prestes a subir. Mulvaney de repente pegou meu pulso. Eu vou com você lá em cima. Eu ri suavemente. Não tínhamos combinado isso? A maneira como Mulvaney abaixou a cabeça. Parecia uma gatinha abandonada, criada em um ambiente misto. Eu a consolei com suavidade. No local, estavam Zhan Tianqi e os outros. Eu já volto rapidinho. Mulvaney finalmente soltou a mão, olhando meu perfil enquanto subo as escadas. Nos olhos, havia um misto de saudade e melancolia. Só quero que você esteja ao meu lado a cada momento. Tudo bem. Xia não estará lá. Não poderá ver como estou desesperada. Acabar com essa festa. Ninguém pode separar nosso pequeno mundo, Xian e eu. Acabei de entrar no vestiário. Fui até Zhan Tianqi me levar pela porta dos fundos. Xian, você realmente quer conhecer o pai da Mulvaney? Zhan Tianqi estava preocupado. E se ele te prejudicar, o que você vai fazer? Eu sorri calmamente. A menos que ele queira ver Mulvaney enlouquecer. De acordo com as informações da família Mu fornecidas pelo sistema, juntando com a experiência de conviver com Mulvaney, embora ela seja extremista às vezes, mas, no geral, ela me obedece. Exceto por uma coisa. Desde que envolva separação e partida. Ninguém pode mencionar isso. Especialmente eu. Caso contrário, ela realmente perderá o controle. Não necessariamente vai me machucar, mas com certeza vai se machucar. Se até a última redenção for retirada pelos próprios pais, ela com certeza vai enlouquecer. Essas palavras foram ditas pela própria Mulvaney, apenas para confirmar que eu não vou embora. ZHNG Tianqi me observou falar sobre isso de forma tão leviana. O desejo acaba. Por um longo tempo. Finalmente fixou os olhos no meu anel de diamante. Decidiu contar tudo o que ele sabia. Ele trouxe à tona o relatório sobre a maldição do anel rúnico. Xian. No exterior, há um anel rúnico idêntico que os casais usam. Diz a lenda que pode fazer os mortos ficarem juntos. Se uma das partes trair, ambos morrerão de forma inesperada, com suas almas entrelaçadas. No começo, ZHNG Tianqi não acreditava. Mas há muitos casos semelhantes. Muitos casais gravaram runas para mostrar fidelidade. E acabaram morrendo de forma estranha por se desviarem. E Mulvaney ainda espantou meus pretendentes. Até suicídio. Esses comportamentos loucos. Zhan Tianqi revelou tudo. Eu realmente fiquei surpreso ao ouvir tudo. A energia flutuante neste mundo é muito fraca. Ou seja, o poder sobrenatural das almas. É necessário acumular o suficiente para que as coisas do relatório possam acontecer. Mas qualquer maldição é ineficaz contra mim. Zhan Tianqi disse. Os relatos do alto funcionário dizem que, a menos que ambas as partes consintam, não é possível levantar a maldição. Por isso ele não se atreveu a ir ao bar da última vez, com medo de me envolver. Eu entendo suas preocupações. Ao olhar de perto o relatório, percebi que muitas eram distorcidas pela mídia para gerar cliques. Usaram muitas palavras vagas como suspeito e possível. Mas aquele alto funcionário é realmente perspicaz. Zhan Tianqi tem medo de que eu não acredite. Eu o tranquilizei, dizendo que eu acreditava. Um dia desses, vou conhecer o alto funcionário. Zhan Tianqi ficou surpreso. Você não tem medo? Eu pensei um pouco e disse. De acordo com o que você disse, a maldição vai funcionar em ambos, certo? Zhan Tianqi assentiu. Então, não há motivo para ter medo. Desde que não haja traição, tudo bem. Zhan Tianqi ficou sem palavras por um momento. Eu adicionei, rindo levemente. Quanto à questão do suicídio, Mulvaney está muito comportada agora. Prometa que irá ao médico e tomará os remédios em dia.
Expulsar alguém foi realmente demais. Na próxima vez, vou ensinar a ela a bater de uma forma mais gentil. Na verdade, aqueles que são diretos em suas investidas são até bons. Eu recusei friamente algumas vezes e eles desistiram. O que mais me irrita são aqueles que se aproximam sob o pretexto de amizade, aproximando-se secretamente. Se não fosse pela visão aguçada de Mulvaney, eu não conseguiria enxergar essas pessoas de má índole. Zhang Tianqi de repente sentiu. Será que eu estou me preocupando demais? Ao repensar, uma pessoa tão consciente como eu, como poderia ser ingênua em questões amorosas? Olhe como eu sou decisivo no mundo dos negócios. E veja Mulvaney na minha frente, comportando-se como um pequeno gatinho. Essa palavra se aplica a Mulvaney. Mesmo que Mulvaney fique insuportável quando enlouquece. Mas na minha frente, era tão submissa que parecia outra pessoa. Zhang Tianqi nunca teria imaginado que um dia usariam submissa para descrever Mulvaney. Enquanto falava, um Lincoln estendido parou de repente na minha frente. 2 seguranças de preto ameaçavam com expressões frias. Senhor Gu Xian, a família Mu quer vê-lo. Não nos coloque em uma situação difícil. Após ouvir, entrei no carro serenamente. Zhang Tianqi rapidamente ligou para pedir que Zhang Xinyi o buscasse. Assim que desligou, recuou 2 passos como se tivesse visto um fantasma. Mulvaney, que deveria estar na festa, estava o encarando de maneira sinistra. Não haverá uma próxima vez. O sorriso de Mulvaney era repentinamente inquietante. Zhang Tianqi estava coberto de suor frio. O que isso significa? O significado literal. Mulvaney inclinou a cabeça. E se Xian fosse assustado e fugisse? Eu não me importo em costurar sua boca. Olhando para Zhang Tianqi assustado, Mulvaney se virou satisfeita. E antes de ir, ainda deu um golpe final. Quando Zhang Xinyi chegou, ela viu Zhang Tianqi, com os olhos vermelhos e tremendo. Mulvaney, essa vadia. Ele respondeu teimosamente. Eu não acredito que ela tenha coragem de agir. Dentro do carro, eu e o pai de Mulvaney estamos em lados opostos da mesa. Esse magnata dos negócios está bem cuidado. Com 50 anos, parece ter 40. O terno e sapatos de couro mostram sua riqueza. Quanto você quer para ir embora? Nesse momento, o pai de Mu de repente falou. Eu, por sua vez, contra-atacei. E se eu quisesse toda a família Mu? O olhar do pai de Mu instantaneamente esfriou. Não tem medo. É nato. Eu sorri de forma despreocupada. Não me deixei intimidar por ele. Desde pequeno eu sempre fui destemido. O pai de Mu me avaliou dos pés à cabeça com os olhos semicerrados. Depois de um bom tempo, ele finalmente falou. Já ouvi falar de você. Não só deixou o jovem da família Fu em apuros, mas também teve coragem de correr perigosamente com minha filha. No final, eu ainda ganhei dela. Faça com que ela te obedeça cegamente. Quando falo sobre isso, eu só consigo rir. Quando eu conheci a Mulvaney pela primeira vez, embora ela não fosse tão hostil comigo como com outros garotos, às vezes, ela até me ajudava. Mas ela não ouve conselhos. Ela ainda dirigia rápido como de costume, como se estivesse apostando a vida. Depois, eu realmente não consegui mais suportar. Então eu fiz uma aposta com ela. Uma corrida entre nós dois. Se eu fosse você, você teria que seguir o que eu dissesse. Para minha surpresa, ela concordou na hora. Ela até escolheu um local relativamente seguro. O resultado, claro, foi que eu ganhei. Agora que penso, foi depois daquela corrida que Mulvaney de repente se tornou muito grudenta. Passava o dia todo ao meu redor. E ainda perguntava ativamente para mim se havia algo que eu precisava que ela fizesse, chamando de apostar de forma voluntária. Naquela época, eu ainda achava ingenuamente que era realmente apenas porque ela perdeu a corrida, que ela estava sendo tão obediente. O pai de Mu de repente mudou de assunto, já que ela se foi. Por que voltou? Eu, em vez de responder, perguntei, sendo filhos também. Por que você não pode se importar mais com a Mulvaney? O pai de Mu ainda estava indiferente. Ela não precisa de nada. Eu também esperava que fosse essa resposta. Ao mesmo tempo, também respondeu à sua pergunta anterior. Essa é a razão pela qual eu voltei. Nesse momento, o pai de Mu tirou um cheque do bolso. Ele me perguntou, confuso, já que você valoriza tanto minha filha, por que ainda quer dinheiro para deixá-la? Parece que você não está aqui apenas por dinheiro. Caso contrário, se o cheque tivesse ido, você não teria me procurado. Ao vê-lo tirar aquele cheque perdido, meus olhos não é aquele que eu perdi no aeroporto? O pai de Mu disse friamente. Foi minha filha que encontrou. Ela ficou no aeroporto por 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber. Por fim, desmaiou e foi levada para o hospital. Fiquei surpreso que o sistema deixou passar uma informação tão importante. Parece que a vontade do mundo está interferindo na coleta de dados. Depois, não vi você voltar ao aeroporto em busca daquele cheque. Nem sequer pediram ajuda ao aeroporto para procurar, uma vez que você escolheu ir embora por causa do dinheiro.
O que significa voltar agora? O pai de Muvanin estava com uma expressão de confusão. Senti um frio repentino nas costas. Mas ao ver o contrato vitalício que Muvanin me fez assinar, ela claramente me vê como ganancioso. Mas o estranho é que ela não mencionou nada sobre o cheque de 10 milhões. Isso definitivamente não parece certo. Se Muvanin realmente estivesse de olho no cheque, como ela poderia não perguntar? Vendo que eu permaneci em silêncio, o pai de Muvanin perdeu a paciência. Talvez esses 10 milhões não signifiquem nada para você. Você conseguiu evitar a investigação da minha filha por 3 anos. Você realmente tem algum talento. Não apenas roubou os clientes da família Mu e da família Lee. Até as empresas parceiras ousaram ser afetadas. Essas empresas preferem pagar multas exorbitantes do que manter relações com a Mu e a Lee. Você deve ter alguma informação sobre eles. Advogado Huang. O pai de Muvanin ordenou. Agora, vamos ler o testamento. O homem ao lado, usando óculos, imediatamente tirou o documento. As condições para quem deseja se casar com a Muvanin são bem claras. Ou tem uma família rica, ou possui habilidades excepcionais. Desde que eu consiga fazer uma empresa do clã Mu, chegando ao primeiro lugar do setor, então poderei me casar com a Muvanin. Somente depois do casamento, a herança do velho Mu vai incluir a Muvanin e a Lee YNG. As regras deste mundo são que oficiais em exercício não podem lucrar com negócios, mas após a aposentadoria, podem. Os familiares também podem se beneficiar. Por isso, o clã Mu sempre teve uma combinação entre política e negócios. O velho Mu queria construir um império comercial controlado pela família Mu, aproveitar ao máximo os recursos e contatos. Infelizmente, o MUZHNGX não atende aos requisitos, e a pessoa que ele ama também não é adequada. Por isso, foi forçado a um casamento arranjado. Agora eu finalmente entendi por que eles não se importam com os sentimentos da Muvanin. Mesmo que ela ameaçasse a própria vida, ela ainda forçaria o casamento, e ainda organizou esta festa de noivado. Neste momento, o salão de banquetes estava em caos. Os convidados já tinham ido embora. Aqueles que queriam se juntar também foram expulsos. Muvanin segurava algumas seringas. Eram sedativos preparados pelos seus pais. Sua palma foi cortada na luta. Lee YNG gritou em pânico. Muvanin, você está louca? Muvanin esvaziou o líquido da seringa e jogou a seringa de qualquer jeito. Limpou o sangue do canto da boca. Olhou para a mãe com um sorriso frio. Será que eu sou sua filha biológica? Estou louca ou não? Você deve saber melhor que ninguém. Muvanin de repente fingiu que entendeu. Sim, você tem outro filho. Também é biológico. Você o conhece melhor, não é? Ele tem um emprego estável e uma namorada estável. Ou então eu também organizo uma festa de noivado para ele. O que você acha? Ao ouvir mencionar o filho ilegítimo, Li Ying entrou em colapso total. Você não pode tocá-lo. Vendo Li Ying tão nervosa sobre o filho ilegítimo, Muvanin ficou paralisada por um momento, mas logo recuperou a frieza. Ela finalmente avisou. Já que não quer, então não pense mais em mim. Caso contrário, não posso garantir o que acontecerá com seu filho. Quando os irmãos Zhang me trouxeram de volta, Muvanin já estava esperando do lado de fora do salão. Eu imediatamente vi a ferida em seu rosto. Claramente algo aconteceu. Corri apressadamente para checar seu corpo inteiro. Se havia mais algum lugar machucado. Havia questionamentos. E não a culpei. Muvanin, ao me ver tão nervoso, seu humor mudou instantaneamente. O que aconteceu? É sua mãe de novo? Perguntei preocupado. Muvanin mordeu os lábios. Fez um drama de estar especialmente ofendida. Acenou com a cabeça de forma pitiável. Eu estava tão irritada que queria entrar e discutir. Não se pode bater na própria filha, não é mesmo? Muvanin de repente me abraçou. Vamos para casa. Vendo ela tão abatida, com certeza sofreu injustamente com Lee YNG. Eu rapidamente a consolei. Certo, vamos para casa. MUZHNGX discretamente sorriu. Ele me puxou para sair sem fazer alarde. No caminho, ele me perguntou sobre o que conversei com meu pai. Fomos conversando enquanto caminhávamos. Gradualmente, fomos nos afastando. Os irmãos Zhang trocaram um olhar. Voltamos para o salão da festa. A cena diante deles os deixou pasmos. Isso não parece um local de noivado. Parecia que tinha ocorrido um ataque terrorista. Não é de se admirar que não deixaram Xi entrar. Todas as mesas estavam viradas. Bebidas e alimentos estavam espalhados pelo chão. Lee YNG estava caída ao lado da escada, apoiada no corrimão, com o olhar vazio. Lembrei da cena em que Muvanin fez um alvoroço. Ainda tenho receios. Ela está errada por querer o que lhe é devido? Depois, eu descobri. A protagonista deste noivado é um jovem nobre de algum lugar fora do país. No fim, ele simplesmente fugiu do casamento. Ele nem apareceu. Não é à toa que Mu XX quer que eu passe pelo teste do velho. O avô de Mu acumulou isso ao longo de várias décadas.
indústrias em diversas áreas. Quase formou um monopólio. E a empresa que foi entregue a mim é uma bagunça que está no fundo da indústria. Embora esteja quase morta, ainda há espaço para crescer. Só então o teste foi definido, capaz de transformar uma empresa deficitária em líder da indústria. Um genro assim, mesmo sem um histórico, pode ajudar a família Mu a decolar. Mas isso leva muito tempo. Os pais da família Mu estão ansiosos para dividir a herança. Eles mal podem esperar para realizar o casamento. Mas eu concordei, já que decidi deixar Muvanin se distanciar da família Mu. Não preciso mais ficar sob o controle deles. O avô deixou uma herança. A Muvanin pode viver bem do mesmo jeito. Por que se casar de acordo com o testamento? Continuar sendo controlada pelos pais da família Mu. Quanto àquelas empresas, o país ninguém está disposto a perder dinheiro para cortar a colaboração. É verdade que eu os peguei em uma armadilha, embora o velho YMS. Mas as pessoas usam com muito cuidado. Mas a capacidade de Muzumsu ainda não é tão boa quanto a de seu irmão mais velho que morreu cedo. Só pode contar com a família Lee para manter o negócio da família. Mas os problemas internos da família Lee são graves. E estão muito atrelados à família Mu. É uma questão que deve ser resolvida logo. Se desenvolver em Beijing e for pressionada por duas famílias, a Muvanin realmente terá muitas dificuldades se quiser empreender. Mas fora do mundo de Beijing, a família tem grande influência. Também precisa ser considerada. Desde que eles organizaram o noivado sem autorização, depois que a Muvanin o destruiu completamente, não ousaram mais se meter nos assuntos dela. Ainda não ousaram reprimir nossa nova empresa. O chefe da família Zhan Tianyu, já estava atado à família Mu e à família Li. Agora é difícil se desvincular. Ele vê seus filhos seguindo nós dois, se saindo muito bem lá fora. Então não está mais pressionando a união de Zhan Xinyi com seu irmão. No dia em que Muvanin finalmente se livrar da família Mu, de acordo com a lógica, deveria ser eu a pedir Muvanin em casamento. Mas ela insistiu em me pedir em casamento. Eu, sem opções, só pude seguir sua vontade. A cerimônia foi um verdadeiro espetáculo. Embora houvesse muitos rumores, ninguém se atreveu a falar na cara. Após o casamento, Zantian tornou-se o primeiro a se cuidar. Ele veio correndo para a loja. Estava se sentindo realmente injustiçado. Muvanin o ameaçou, que ia cortar sua língua, e ainda ia costurar sua boca com agulha e linha. Xian, você sabe, eu tenho medo dessas coisas sangrentas. Zantianqi estava se sentindo injustiçado. Aquela cara é bem estranha. Eu rapidamente o consolei. Não se preocupe, eu estou aqui. Eu pedi a ela para te pedir desculpas. Muvanin. Eu dei um grito enfurecido. Muvanin saiu da cozinha com uma bandeja de frutas, e viu seu marido a encarando. Ao lado, estava Zantianqi com uma expressão de injustiça. Até mesmo com o pé eu saberia. Zantianqi está processando novamente. Quando ela namorava comigo antes, Zantianqi já usava esse truque. Muvanin forçou um sorriso ao olhar para Tianqi. Eu errei. Não deveria ter assustado você. Embora o tom fosse descuidado. Mas Zantiamin a entendia. Essa já era a maior concessão de Muvanin. Já que isso passou, Zantianqi se sentiu aliviado por dentro. Vamos ver se ela ainda tem coragem de assustar alguém. Eu passei as uvas. Agora está tudo certo, né? Zantianqi comia uvas. Me abraçando, ele estava rindo de tudo. Vendo a aparência sem pele de Zantianqi, Muvanin lançou um olhar. Esse olhar parecia o de um inimigo. Zantianqi ficou arrepiado com o olhar. Ele rapidamente soltou meu ombro. Este aqui é famoso por ser problema. Não seria uma boa ideia? Se ele realmente se irritar, não vai aguentar. Zantianqi rapidamente procurou uma desculpa para sair. Espere Zantianqi ir embora. Eu acabei de voltar para o quarto, e fui empurrado contra a parede por Muvanin. Amor, você também gosta de pessoas mais jovens? Muvanin perguntou com um tom azedo. Quer dizer que você também quer bancar uma estudante? Eu sorri e dei um tapinha no rosto dela. Do que você está falando? Quando foi que eu já banquei alguém? Se eu fosse bancar, eu só bancaria você. Mas você não aceitaria. Admitindo. Meus olhos brilharam e eu disse com um sorriso travesso. Então eu vou colocar algumas condições. Amor, daqui pra frente você tem que me ouvir. Não pode fazer coisas que te machuquem. Não pode fazer coisas perigosas. Se houver algo que não possa ser resolvido, você deve me contar. E ainda não me deixe. O resto eu digo quando lembrar. Eu ouço tudo que meu marido diz. Até tarde da noite. Muvanin ainda está fazendo charme. É realmente a última vez. Estou com preguiça de dar atenção a ela. O que foi combinado é que você deve me ouvir. Muvanin envolveu sua cintura com os braços. Seu olhar de repente se aprofundou. Além disso, assim que as palavras saíram, minha mente ficou vazia instantaneamente. Meu corpo todo caiu suavemente na cama. Nem que seja um burro, precisa descansar, certo? Muvanin sussurrou no meu ouvido, ofegante.
perguntando: Marido, você me ama, não é? Sim, estou tão cansado que não quero falar. Respondi suavemente. Muvanin ainda não estava satisfeita. Ela estava continuamente fazendo charme ao meu ouvido. Marido, diga de novo que você me ama. Está bem, está bem. Eu te amo, eu te amo. A última declaração se dissipou na escuridão da noite. Todas as noites e dias. Ela precisa ouvir eu dizer eu te amo uma vez. Só assim ela pode ficar tranquila. Ela tem tanta falta de segurança. Tudo isso porque descobriu aquele cheque de milhões. Memórias surgindo. Ela achava que eu amava dinheiro. Com certeza iria voltar ao aeroporto por causa do cheque. Ou pedir ajuda ao aeroporto para localizar. Ela ficou esperando, esperando. Mas esperou até as flores murcharem. Eu não apareci. Não consigo entrar em contato. Ela sempre acreditou. Eu com certeza a amo. Apenas amava mais o dinheiro. Mais milhões. Como alguém que ama dinheiro poderia não voltar a procurar? Se eu não estivesse nessa grana. E ainda ter que deixá-la. Então só há uma explicação. Eu na verdade não a amo. Na verdade, talvez tenha me apaixonado por outra pessoa. Esse estojo a deixou surtada. Depois de acordar do hospital, ela escolheu esquecer. Auto-hipnose. Eu a amo. Apenas amava mais o dinheiro. Agora eu voltei. Isso prova que eu a amo. Deve ser assim. Anos depois, fui visitar a área de alto valor, questionando suas habilidades. O magnata explicou. Naquele ano, percebi que o destino de Muvanin era extraordinário. Mas ela só desejava morrer. Só podia arranjar um motivo. Para tornar o suicídio complicado. Para deixar uma lembrança para ela. Pelo menos, poderia viver mais alguns dias. Espera eu voltar para resolver. Eu fiquei surpreso e disse que você sabia que eu voltaria. Gozen balançou a cabeça. O destino é imprevisível. Essas palavras me fizeram acreditar que ele tem alguma habilidade. Aproveitei a oportunidade para perguntar sobre a maldição do anel. Gozen disse que as reportagens eram apenas uma exageração da mídia. Não há maldição. Ele só usou isso como uma desculpa. Para dar a Muvanin uma esperança. Eu finalmente compreendi. Com que tipo de festa poderia ser? O entrelaçamento das almas é tudo uma farsa. Gozen sorriu e acenou com a cabeça. Então tudo isso é falso. Então, o grande dinheiro que minha esposa lhe deu, também deveria ter devolvido, certo? Gozen imediatamente voltou atrás. O que eu disse antes era verdade. O que sua esposa disse é tudo verdadeiro. O anel também é verdadeiro. Mudar de ideia mais rápido do que virar páginas. E assim, Muvanin voltou com a criança, com um punhado de balões na mão. Eu não pude deixar de perguntar. Vocês bateram no velho que vendia balões? As crianças de Muvanin gostam. Então comprei todos. E se ele quisesse esse templo? Você também vai comprar? Muvanin disse com carinho. Primeiro, pergunte ao marido. Se o marido disse para comprar, vamos comprar. Papai, isso tudo é para você. O filho me passou todos os balões, dizendo com uma voz infantil. De repente, meu coração derreteu. Gauzai me deu 3 símbolos de segurança. Ele disse que era para meus 2 filhos. 2 meninos e uma menina. Assim que eu vi, fiquei ansioso. E ela engravidou novamente. Rápido, Segureia. Não deixe ela continuar subindo a montanha. Ela disse que não estava grávida. A menstruação dela acabou de ir embora. É impossível estar grávida. Mas Gauzai estava confiante. Está perto. É um casal de gêmeos, um menino e uma menina. Eu estava cético. Mas esse Gauzai realmente parece ter poderes. Um ano depois, Muvanin realmente deu à luz gêmeos. Essa velha ainda é realmente difícil.